Ítalo Marcilli, Miguel Soriani, Dr. Jorge, Raimundo Nonato. São alguns nomes envolvidos na chamada bolha católica. Bolha católica esta que sofreu um grande abalo, um abalo sísmico, uma implosão, depois que vieram à tona os escândalos envolvendo o nome de Miguel Soriani, também conhecido como o Doutor Bronha. O caso do Doutor Bronha foi detalhado em outro episódio deste show, o episódio intitulado Miguel Soriani, o piriri brasileiro. Errei. Ai, que delícia! Neste episódio, nós podemos ver com riqueza de detalhes este caso que abalou todo o Brasil, foi notícia no Jornal Nacional, no Fantástico, estremeceu as redes, em que Miguel Soriani desesperadamente queria ser aceito por gatas casadas, queria ter o seu peru aceito por gatas casadas, em tentativas desesperadas de expor o seu pequeno amiguinho para gatas casadas. Ficamos estarrecidos, porém, as denúncias não pararam por aí. Cocaína, amantes, um escândalo digno de um lobo de Wall Street brasileiro. Pois é, aparentemente, mais membros da bolha católica estão imersos no pecado. E nós, como somos o grupo, o canal do YouTube mais católico do mundo, estamos aqui justamente para julgar essa situação e para bater o martelo. Será que a bolha católica é uma seita? Isso quem dirá não serei eu, pois nesse episódio, intitulado Miguel Soriani, o piriri brasileiro, nós conhecemos duas figuras icônicas. De um lado, o carequinha de Cristo, dessa vez com sua boininha, para tapar o seu aeroporto de mosquitos. Do outro, o mangolão de igreja. Ambos personagens estiveram presentes, explicando, detalhando o escândalo envolvendo o nome do Dr. Bronha. Eis que agora dois titãs se reúnem em uma live para tratar do assunto que está fazendo com que muitas pessoas poderosas do meio católico não estejam conseguindo dormir. Porque os nossos paladinos da justiça, os nossos cavaleiros brancos, templários da Ordem de Cristo, estão ativos, lutando para destruir o que restou da chamada bolha católica. Vocês estão percebendo que Ítalo Marcilli perdeu muito peso? Isso é preocupação. Vocês notaram que a harmonização facial de Dr. Jorge está derretendo? Coincidência? Eu acho que não. Pois estão aqui agora, diante de toda a audiência do Cão de Cristo Show, nós, através da inteligência, da sapiência e da santidade desses dois homens, iremos descobrir a verdade sobre a bolha católica. Momento este em que iniciamos mais um Cão de Cristo Show. Vocês estão prontos? Estão prontas, crianças? Vocês estão... Espero que não tenham almoçado, pois o que ouviremos aqui certamente irá embrulhar os nossos estômagos. Estarei reagindo junto com vocês a essa conversa
extremamente importante e que definirá os rumos da Santa Igreja Católica. Essa conversa definidora de muitas coisas. Iremos acompanhar juntos. Com vocês, o Carequinha de Cristo e o Mongolão de Igreja. Agradeço muito o convite. Eu que agradeço, cara. Fico feliz de você estar aqui para contribuir com a gente, com todo o conhecimento que você tem. E essa luta, né, que estamos travando, onde muitas vezes somos julgados aí por invejosos, né? O pessoal acha que a gente está criticando a igreja, muito pelo contrário. Estamos criticando o desserviço que essa bolha, que possivelmente tem se tornado uma seita. Mas antes de qualquer coisa, eu quero dar uma premissa para vocês de como que começou isso tudo. Por que eu comecei a criticar a bolha? O que foi que aconteceu? Tá, vamos lá. Mais uma vez, eu não quero que vocês confundam aqui quando a gente fala a bolha, né, a bolha católica, a bolha conservadora, porque eu acredito que isso está no meio conservador, não só na igreja católica, né, essa bolha, essas pessoas, mas também em outras igrejas, né, cristãs, né, em igrejas protestantes e tudo mais. Esse tipo de coisa acontece para todo lado, essa gourmetização da fé. Então eu não quero que vocês confundam isso. A gente não está aqui criticando a igreja católica e nem a fé cristã. Que isso fique muito claro para vocês. E a ideia, o foco aqui é justamente criticar essa bolha que vem, né, que ela vem se formando em torno de práticas e figuras que deturpam completamente o que é a espiritualidade, o que é a prática da fé. E não só deturpam, como também gourmetizam. As pessoas têm achado cada vez, já é difícil, não é fácil, né? Se tratando de ser católico, caramba, se quiser ser católico de verdade, não é fácil, meus amigos. Agora imagina se você for seguir o crivo dessa galera, dessa bolha. Aí fica impossível. Se você tiver que ser como eles. Eles colocando coisas ali que, cara, que nem existem dentro da doutrina católica. Mas você tem que seguir, porque eles estão ditando que você tem que seguir. E aí, ao longo da minha trajetória, entre algumas certificações, especializações que eu fui fazendo na psicologia, eu fui percebendo um movimento. Dentro dessas certificações. Eu entendi que aquilo ali pouco se falava de psicologia, falavam de teologia, mas a teologia é fraquíssima. Então assim, cara, isso aqui tá muito estranho, isso aqui não é pra formar terapeuta. A maioria dos terapeutas que tem por aí, e um parênteses aqui, nada contra os terapeutas, eu sou um psicanalista, terapeuta e mentor. E nada contra você querer se tornar terapeuta, mas desde já eu te falo, é uma profissão de fácil acesso, mas difícil execução. Você consegue ser, aliás, você consegue trabalhar como terapeuta. Agora, ser um terapeuta, entre trabalhar e ser, existe um abismo gigantesco. Mas eu entendi que eles não estavam formando terapeutas, estavam formando missionários. Mas é para isso que existe a certificação Ítalo Marcilli, para em 6 meses qualquer ananá se transformar num terapeuta. Estava mais para missionários. Em resumo, as pessoas estão pagando para ser catequizadas, mas uma catequese bem fraquinha e se fossem bons missionários, não teria problema. Né? Se fosse bons missionários. Só que aí é uma catequese fraquinha, que não respeita o livre-arbítrio do outro, não respeita a liberdade. Cara, Deus deu liberdade para o outro. Se quiser fazer cagada, ele vai fazer. A salvação é individual. E aí, uma catequese bem fraquinha, as pessoas elas estão pagando para ser catequizadas. São os terapeutas que entram em sessão para converter os outros. E enchendo essas pessoas de escrúpulos, que elas ficam cada vez mais distantes do que é a verdadeira fé, distantes da espiritualidade, porque elas ficam neuróticas. Né? Então, esse fenômeno de confundir a catequese, né, com terapia com catequese, tem levado esses terapeutas a empurrar a espiritualidade goela abaixo das pessoas. Mas é uma catequese deformada, não é uma catequese autêntica. Não, exatamente. Obrigado, viu, Lourenço? É porque assim, aqui eu tô querendo separar o que é terapia do que é catequese, mas deixando claro, né, várias vezes eu falei catequese fraquinha, mas o Lourenço ele foi muito pontual. Né? Não é que é uma catequese boa, não é que é uma catequese de verdade. Eu tô usando a palavra catequese aqui como uma alusão à coisa que eles estão fazendo, né? Uma metáfora. É só para que vocês entendam a gravidade que tem sido essas certificações, esses cursos. E aí, o que é o problema disso? Eles focam só na parte espiritual, de uma maneira errada, mas focam só na parte espiritual, e esquece que nós não somos seres angelicais, nós não somos anjos. O anjo, ele é... Prevejo uma conversa interessante aqui, meus amigos, minha matilha, porque o Carequinha de Cristo, ele... dá pra ver que ele é mais da linha de saúde mental, no sentido de terapia, no sentido de flexibilizar bastante essas questões de fé, né, para o momento em que tu vai dar um conselho terapêutico ali para a pessoa que esteja passando por alguma situação. Por exemplo, o Carequinha de Cristo, ele certamente vai ser do tipo que não vai se opor de uma mulher que queira se separar do marido, né? Porque, por exemplo, digamos que a esposa do Dr. Bronha, depois desse escândalo, quisesse se separar do Dr. Bronha. O Carequinha de Cristo, ele é daquela linha que diria, não, é isso aí, não somos seres angelicais, tá tudo certo. Ele até é um cara que promulga um pouco essa leveza, digamos assim, para que as pessoas elas não fiquem tão bitoladas em relação ao conteúdo de comportamento envelopado, né, na Igreja Católica. Então, parte da luta do Carequinha de Cristo para com a bolha católica se dá aí, justamente na questão dos comportamentos. Que o Carequinha de Cristo entende que os comportamentos que são divulgados por esses experts, por esses gurus, eu diria até semideuses da bolha católica, seriam exagerados,
exagerados, seriam coisas absurdas. Mas aí o que é interessante? Porque um mangolão de igreja, por outro lado, a gente vai notar certamente que ele é um cara mais tradicionalista, mais clássico, né? É aquele cara que leva as questões de fé de uma maneira mais urgente, digamos assim, na vida, né? Porque o cara, ele tem ali seus cursos sobre história da igreja e tudo mais. Aqui nós temos já uma pequena fagulha do que iremos assistir, eu imagino. Porque enquanto que o carequinha de Cristo, ele utiliza o termo, estão usando a desculpa de formar terapeutas, mas na verdade estão catequizando as pessoas. Ele usa o termo catequese de uma maneira deletéria, de uma maneira a diminuir o que está sendo feito pelo fato de ser uma catequese. E daí o mangolão de igreja, ele fala, não, mas veja bem, é uma catequese deformada, né? E daí aqui o carequinha de Cristo teve que concordar, se obrigou a concordar pela boa fluição da conversa com o mangolão de igreja. Mas percebem que, pro mangolão de igreja, se a formação de terapeutas lá, acho que é do Ítalo, se ela fosse uma boa catequese, estaria valendo. Show de bola. Será que para o carequinha de Cristo isso bastaria? Eu acho que não. Acho que haverão algumas pequenas rusgas de discordância ao longo dessa conversa, porque o carequinha de Cristo é extremamente diferente em relação a comportamento, em relação à ótica de fé do que o nosso amigo mangolão de igreja. Somente de vontade e inteligência. Nós, seres humanos, não. E nós temos carne, nós temos pulsões. Agora, Alexandre, dizendo isso quer dizer que nós temos que ceder às pulsões? Muito pelo contrário, devemos controlá-las. Não vamos ser escravos da carne. Mas o que eu quero dizer é que existem comportamentos que são da nossa natureza. E aí as pessoas, numa abstração espiritual, eu principalmente no nicho de terapia de casais, foi onde eu comecei, atendo muitos casais até hoje, o que eu percebi? As pessoas só no servir. E o servir, não que seja errado, ele tem o seu lugar, é muito bom. Mas pessoas adoecendo. Né? Como que é o servir, Alexandre? O servir que eles pregam, olha só que interessante, Lorena. Porque eu tô meio por fora desse contexto, entende? Entendi. O servir, que tanto pregam, é que é o seguinte: seu marido ele tá lá, fora de casa, vivendo com a amante, e para você conseguir resgatá-lo de volta, você precisa servir, você precisa amá-lo. Porque Jesus nos ensinou isso. Só que aí, cara, muitas vezes, o marido que tá fora de casa, ele contraiu uma doença, um HIV. Eu já atendi mulheres aqui, cara, que tem HIV por causa do marido, sem vergonha. Que essa galera falou que ela, não, o seu casamento só não está dando certo porque você não tá dando direito pro seu marido. Quantas vezes que eles falaram isso? E não só falaram isso também nas caixinhas. Então, o casamento, para quem é católico agora, tudo bem, é um só. Só que a vida, ela é mais importante que o próprio sacramento do matrimônio. A vida é mais importante. Então, se você tá buscando a restauração matrimonial ao ponto que fere a tua vida, já tá errado. Agora, tem outra coisa que é muito importante aqui, eu não quero relativizar a igreja nem o sacramento, mas é só olhar para a vida real, Lorenzo. É muito fácil essa galera falar de restauração quando não é eles que recebeu uma foto da esposa com 3 caras no motel, cada um colocando em um lugar. É muito fácil eles falar de restauração quando eles não é essa mulher que eu atendi que contraiu HIV por causa do marido. Precisa... Olha só uma coisa, Alexandre. Eu continuo ouvindo a minha voz quando eu falo. Se você tá com a tela do stream aberta, você pode silenciar o seu microfone? Sim. Testar, senão eu vou ficar maluco toda... É isso, saiu. Senão eu vou ficar doido cada vez que eu falar, porque eu escuto minha voz. Assim, uma coisa que a igreja ensina é porque, assim, tudo isso é preciso ser colocado no seu devido lugar, né? O matrimônio, uma vez celebrado o sacramento, ele é insolúvel, de maneira que se 2 pessoas se casaram validamente, elas ficam casadas até que uma morte, ponto. E a igreja entende que a união, ela é um bem. Agora, evidentemente que se há N motivos pelos quais a união não se torna viável, não se torna possível, né? Esses casos aí que você mencionou são tenebrosos, o que a igreja sempre admitiu desde a antiguidade é aquilo que os nossos avós chamavam de desquite, né? Separação de corpos. Cada um toma o seu rumo, não se casam novamente, se casarem novamente, segundo o que Nosso Senhor ensinou, contraem então em pecado público, e aí é uma coisa que vão, enfim, deve ter orientação do sacerdote para sair desse estado, mas isso é outra história, né? Essas questões no campo prático são bem complexas, né? Então, é por isso até que é um campo que eu não atuo, né? Eu prefiro não me envolver, mas assim, existe o desquite, evidentemente, quer dizer, a igreja encara a separação de corpos como um mal, mas é um mal para evitar um mal maior, que seria essa ideia como esses casos aí que você está mencionando, sabe? Então, é algo que é um mal, mas que existe para evitar um mal maior. E o que muitas dessas pessoas fazem é pura e simplesmente abstrair disso e querer assim, aplicar certos princípios da doutrina de uma maneira totalmente desconexa com a realidade, entende? Não, com toda certeza. Eu, com as minhas pacientes que tem aqui, eu sempre respeito a liberdade delas. Se elas não querem lutar, pô, beleza. Se elas querem casar de novo com outra pessoa, cara, eu não estou na posição de julgá-las, que é o que o pessoal dessa bolha faz. Sou herege, está no segundo união. Eu não estou nessa posição de julgar essas pessoas, entende? Eu não me coloco nisso. Depois ela que vê com Deus. Entende, cara? Quem sou eu pra falar pra uma mulher de 30 anos, que talvez ignorou todos os sinais lá atrás, né?
casou com um canalha, que faz todo esse tipo de coisa, viciada em garota de programa, e aí ela resolve se separar, talvez não tenha nulidade, e ela casa de novo, porque tá nova. Cara, beleza, dentro da doutrina da igreja, que eu não estou aqui pra questionar a doutrina da E igreja. agora, ela vai Mongolão fazer de comunhão, igreja? ok, vai ter que fazer comunhão espiritual, não. Como é que ok. tu vai Mas, cara, tancar eu não estou na essa? posição de julgá-la. É um caso muito complexo, entendeu? Agora, esse pessoal não. Esses casos, assim, o que geralmente, como eu disse, eu não sou terapeuta, não sou da área, mas falando com uma pessoa católica, uma sugestão que eu daria seria conversar com um sacerdote confiável, entende? Porque um padre, né, havendo, claro, o interesse da pessoa, etc, para que um padre acabe dando uma direção na parte espiritual do assunto. Não, Mas eu com vejo que certeza. eles acabam, pelo que você está falando, eles acabam até se imiscuindo em certas questões que são próprias dos sacerdotes. Sim, com toda certeza. Eu não me coloco nessa posição. Eu vou ajudar a pessoa a se tratar, porque cara, quantas pacientes eu já recebi aqui, ó, ao ponto de, por causa desse servir. E aí, cara, o que eu fui entendendo? Utilizando a psicologia, né, sem negociar os meus valores, né, utilizando técnicas, eu entendi, cara, que olhando pra natureza humana, tem coisas que dá pra gente fazer pra restaurar, pra trazer aquele cara de volta. Claro. Não necessariamente só com servir. Não que você seja uma pessoa que serve, que quer ser útil, que quer amar. Beleza, isso é muito bonito. Só que muitas vezes pro cara que tá fora, você vai ter que cortar algumas regalias dele, pra ele sentir que ele tem que te conquistar. Porque se a gente for olhar na natureza humana, a mulher tem o instinto de agradar e o homem de perseguir. O homem de conquistar. Mas é lógico, instintos que devem ser domados. Porque senão a mulher vai sair agradando tudo quanto é cara e o cara vai sair querendo conquistar tudo quanto é mulher. É lógico que tem que ser instintos domados. É claro que a gente usa a espiritualidade pra ajudar com isso, as virtudes. É lógico. Agora, quando a gente olha pra natureza humana, dependendo do que a mulher fizer, né, ela vai deixar aquele cara maluco pra voltar pra ela. E aí ela coloca condições. Não, peraí, calma. Vamos muitas vezes, cara, eu até aconselho as pacientes a namorar de novo. Mesmo já sendo casada. Não, peraí. O cara pintou e bordou. Vamos com calma. Você não vai ceder isso daqui, vamos fazer desse jeito. Porque se ele não aguentar isso, é sinal que ele já não tinha um desejo de mudar verdadeiramente. Só queria te usar. Aí é onde a mulher se sente usada, contrai uma doença. E aí, cara, é só ladeira abaixo até fazer isso daqui mesmo. Que eu já vi vários casos acontecendo. Eu acho bem temerário isso daí, cara, de tu pegar os casos mais tenebrosos possíveis e tu utilizar eles como exemplos primários, né? A questão é essa, cara, não, quando tu faz isso, tu acaba estendendo demais o leque de possibilidades, né? Então, beleza, tá lá o carequinha de Cristo tá falando agora de uma situação extremamente latente, né? Que é o cara lá putanheiro pegou uma maionese no peru e passou pra esposa e tal. Ou o cara muito agressivo que vai matar a mulher se ela não se separar do cara, porque ele é muito violento quando bebe e o cara é alcoólatra. Enfim, cara, eu acho isso aí, cara, tipo argumento de abortista, de aborteira, né? No sentido de tu pega ali, ó, e tu quer justificar a legalização máxima e restrita do aborto por conta dos casos em que crianças menores de idade sofrem violência e acabam engravidando. E daí tu pega esses casos que são extremamente específicos e os casos mais gravídicos ali do todo, e tu quer mudar a regra geral por conta da exceção. Tu tá entendendo? Porque na verdade, felizmente, é a exceção, né, cara? Infelizmente, a maioria dos casos de mulher que quer abortar é umas vagabunda irresponsável e deu pra uns chinelão também irresponsáveis, e daí os caras querem ir lá e matar o terceiro inocente na história. Da mesma forma, a maior parte das pessoas que querem se separar são pessoas assim, cara, normalmente infantis, que não conseguem viver a vida pro outro. Então acho bem temerário da parte do carequinha de Cristo colocar essa questão do serviço como sendo o epicentro do mal, do tipo de conselho errado que tu possa dar para um casal que esteja passando por uma crise no casamento, né? E da mesma forma, acho temerário da parte do carequinha de Cristo colocar como exemplo, né, na tribuna o exemplo mais gravídico de todos, que daí sim justificaria essa separação de corpos. Muito bem pontuado pelo nosso amigo Mongolão de Igreja, né? Acho temerário, cara, porque daí, de novo, a maior parte das pessoas que quer separar é só gente que quer ser amado, que quer sentir coisas boas, que quer aproveitar a vida e tudo mais. E daí eu tenho a mais absoluta certeza que o Mongolão, que o carequinha de Cristo, ele não frearia esse tipo de desejo, que é o desejo mais latente das pessoas que querem se separar. Uma das partes quer voltar a ser adolescente, cara, quer voltar a ser criança,
quer voltar a ter liberdade, né, cara? Esses são a maior parte dos casos aí de pessoas que querem se separar, né? Então não tratar a exceção como regra, acho que é o parâmetro mais sensato e racional a ser lidado. E daí, de novo, acho que o Carequinha de Cristo coloca os exemplos dessa forma porque a maneira como ele pensa e como essas questões de fé não são importantes para ele, fazem com que ele molde o discurso dele de maneira que mesmo uma pessoa que leve a fé a sério, como o Carequinha de Cristo, ou como o Mangolão de Igreja, vá concordar com o discurso central do Carequinha de Cristo. Mas a grande verdade é que nem essa tal bolha católica aí, ela divulga amplamente que mesmo que o teu marido tenha te passado uma sífilis, uma AIDS, tu tem que ficar com ele porque a igreja diz, mesmo que o teu marido tenha te traído 20 vezes, que a tua mulher seja uma baita de uma putona, tu tem que ficar com ela. Olha, cara, gostaria de ver algumas provas em relação a isso. Estou aqui agora defendendo, sim, os semideuses da bolha católica. Porque não admitirei aqui injustiças, Carequinha de Cristo. Então eu acho que o Carequinha de Cristo ele é mais legalize mesmo, ele é mais vamos curtir a vida, tá entendendo? Ele é mais foda-se, igreja, caralho, que mandamento é a cabeça da minha roupa, foda-se, separa dessa merda, vai lá, vai curtir a vida, vai aproveitar. Acho que ele é mais dessa linha, mas aí tá passando esse verniz aí pra também não ficar muito escrachado. E esse pessoal, cara, falta empatia pra esse tipo de caso, entendeu? Empatia, palavra desconstruída merece a campainha. A campainha da desconstrução. Coloca no lugar do outro. É um excesso de escrúpulos, cara. É uma loucura. É uma loucura que essa confusão da espiritualidade, você entende? Que eles acabam mais afastando a pessoa de Deus, sequer eles estão próximos de Deus. E aí eu vendo... Tudo isso precisa ser feito, claro, com muita caridade, né? Quer dizer, eu acredito que falta muito a própria vivência da fé e a busca da virtude, né, da parte dessas pessoas, para ter condições de se colocar no lugar do outro, mas ao mesmo tempo de acordo com os mandamentos. Por exemplo, eu não considero que a gente possa, assim... Eu entendo a sua posição, mas tipo, eu não aconselharia uma coisa dessas, né, enquanto ser algum questão de namoro e tal. Mas eu entendo que é uma questão delicada, né? Tudo que envolve as relações humanas é bastante delicado, mas não se pode relativizar os princípios, evidentemente. Agora, eu acredito que o pouco que eu vejo das pessoas nesse ambiente é o quê? É uma apresentação da fé e da moral, muitas vezes uma maneira distorcida da fé e da moral, e muitas vezes, isso é muito comum em questões de escrúpulo, se relativiza certos princípios, às vezes princípios, mandamentos, coisas que objetivamente são graves e podem levar alguém para o inferno, estou considerando o lado espiritual agora, mas se dogmatizam pontos que são extremamente secundários, né? Eu até quando eu fiz um vídeo sobre o Miguel Soriano, eu mencionei que um ponto muito importante para tudo na vida é ter uma exímia fidelidade nas questões de princípios, as questões que realmente envolvem os pontos inegociáveis da fé e da moral, e, de outro lado, uma liberdade em tudo aquilo que é secundário. É claro que, assim, quando o São Paulo Apóstolo fala que tudo é permitido, mas nem tudo convém, é evidente que, vamos dizer, uma pessoa que se converte e, sei lá, se confessa e passa para a igreja, e ela está indo na missa de bermuda, de chinelo, não é uma coisa certa. Agora, a maneira pelo qual nós vamos mostrar para ela isso tem que ser feita com caridade. Eu acho que esse é o ponto, entende? Eu acho que, às vezes, eu digo às vezes porque, assim, eu não acompanho em profundidade a questão dos terapeutas, mas muitas vezes eles até estão certos em algumas coisas que falam, só que falta caridade, falta prudência e falta zelo. Porque, como eu disse, o caso da pessoa que vai na missa de bermuda e chinelo de dedo, você não vai, evidentemente, desprezar aquela pessoa, você pode considerar que... Eu já vi isso, né? Tipo, às vezes a pessoa ficou muito tempo sem na igreja e tal, você tem que tratar bem, você tem que acolher, etc. Agora, com o tempo, você pode dar uns toques, né? Mostrar, tipo, é um ambiente e tal. Eu acho que, assim, essa falta de tato, né? Isso é uma certa falta de tato, é algo que produz muito mal e acaba gerando uma reação falsa, que é a reação de... no fundo tudo é permitido. No fundo, sob o pretexto de não cair no rigorismo, a gente pode acabar caindo num outro erro que é achar que realmente está tudo liberado. Então, até quando eu fiz o vídeo lá do Miguel Soriano, eu fiz questão de apresentar esses dois problemas. Porque muitas vezes nesse mundo de terapeuta é gente que não tem princípios e que não tem caridade na maneira de lidar com o próximo, mas às vezes está dizendo certas coisas que são corretas, só que dizendo de uma maneira que é agressiva, que é imprudente, que é arrogante, que é pecaminosa por conta de todos esses aspectos. Mas é preciso separar o discurso da pessoa. Eu acho que essa... Excelente. Uma salva de palmas aqui. Aqui a gente nota a diferença entre o Mangolão de Igreja e o Carequinha de Cristo, porque enquanto que o Carequinha de Cristo ele se escandaliza mais com a parte do que é dito,
né, do que é dito, o mongolão de igreja, ele se escandaliza com a forma como as coisas são ditas, né? E aqui isso fica claro. Muitas vezes aquilo que os mongolão lá da bolha católica divulgam é correto e são até bons conselhos. Porém, a forma como tu faz isso, sempre de uma maneira tacanha, a demonstrar que tu é um baita de um homenzão, de que tu não tem papas na língua, e que tu fala palavrão mesmo, e foda-se, fuma charuto e tal, sabe? Essa estética, a estética da comunicação e tudo mais, isso é o que aparentemente é problemático aos olhos do mongolão de igreja. Mas o conteúdo em si não parece escandalizar o mongolão de igreja. Mas o mongolão de igreja, ele fica puto com essas porra aí. De nego querer ficar bancando o macho alfa e daí se utilizando desses elementos, dessas alegorias do comportamento que a religião nos apresenta, né? Pra demonstrar como que eles são super fodas, como que eles são os caras assim, ó, ilibados de erros e que eles são modelos a serem seguidos, tu tá entendendo? Porque eles são muito fodas, são muito macho, eles têm muito dinheiro, eles têm muitos filhos, tu tá entendendo? E daí essa forma relaxada como a comunicação desses caras é feita é que na verdade é o problema. E eu vou falar uma coisa. Estou com o mangolão de Cristo nessa. Por quê? Porque nego se perde no personagem. Nego acha que é fodão mesmo. E daí acontece o quê? Acontece o que aconteceu com o Piriri brasileiro. O cara tinha na cabeça uma loucura. Uma loucura narcísica de que ele realmente achava que ele era muito foda, que, nossa, as mulheres que ouviam o nome Miguel Soriani, elas suavam pela virilha automaticamente. Meu Deus, eu tenho o WhatsApp do Miguel Soriani. O cara achava isso, meu. O cara enlouqueceu no personagem. Tu tá entendendo? Do personagem foda, viril, tava tomando testosterona pra ficar no shape, ficar grandão, e seguir essa estética aqui, né? Que é o padrão de todos, né? É tu ser um cara grande, retido, com uma barbona e fumando um charuto. Tá entendendo? Nossa, o cara entrou nessa pira aí. Então, de novo, a forma como o conteúdo desses caras é lançado é que é o problema, eu diria. É o maior problema, pelo menos, né, cara? Porque os caras enlouquecem. Os caras enlouquecem e começam a acreditar que eles realmente são fodas, que eles realmente são enviados especialíssimos de Deus na Terra, que os caras são descendentes de santos, tá entendendo? Maconha católica, tá ligado? Os cara viajam, meu, os caras acham que tá tudo bem, assim, foda-se, falo palavrão pra caralho mesmo, e não tô nem aí, e não é falar palavrão, assim, num contexto qualquer, é falar palavrão direcionado a pessoas, né, como ofensa a indivíduos, né? Então não é como se eles estivessem atacando uma ideia, e daí eles estão atacando uma ideia que tá enraizada na cabeça da sociedade, que é tão absurda, que daí sim, falar algumas palavras mais duras, elas são palavras mais duras seriam bem-vindas. Não, é tu chamar um cara que te pergunta um negócio de burro, vagabundo, filho da puta, daí pra baixo, sabe? E daí, e essa é a coisa mais ridícula que tu pode fazer online, porque, cara, ninguém tem essa coragem toda ao vivo. E daí, esse que é o problema. Nego confunde a realidade online como se fosse a vida real. Tá entendendo? O nego confunde o contexto virtual como se fosse a vida real. Tu acha que um bosta de um gordinho retido que nem esse Miguel Soriani aí falaria de qualquer jeito com qualquer pessoa, assim, ó, olhando assim, ó, na fuça da pessoa? Chega um cara lá, Miguel Soriano, como é que eu faço pra parar de bater punheta? Seu bosta, tu é um merda, que tu tem que ter um piá de merda, tem que ganhar dinheiro, tem que fazer filhos. Tu acha que o cara falaria assim, frente a frente, com o eminente risco de tomar um soco nos queixos harmonizados? Claro que não. Então, de novo, cara,
esses caras aí, eles confundem a realidade. Eles confundem a realidade e eles confundem eles enquanto personagens, né? Porque, cara, ninguém é a mesma coisa na frente da câmera e por trás delas. Não importa que nego fale, não, eu sou a mesma. Isso aqui que vocês veem na frente da câmera é exatamente... Eu sou exatamente a mesma merda por trás... Não, ninguém é assim, cara. Ninguém é assim. Então o nego se confunde e o nego começa a acreditar na própria mentira. E daí o que acontece, né? O abismo, ele olha de volta pra ti e te consome. Tal como foi com o Piriri brasileiro. É alguma coisa assim que a gente precisa sempre prestar atenção, entende? Pra não cair nem nesse erro, nem no erro oposto. Mas você sabe por que eu tava caminhando com toda essa premissa e dei esse exemplo aí das mulheres, da restauração? Por que eles levam essa coisa escrupulosa desse jeito, deixam as pessoas neuróticas dessa maneira? Por quê? Eles criam problemas pra vender soluções. Foi outra coisa que eu percebi nesses cursos. Agora, Alexandre, você condena todo mundo que vende algum curso, que monetiza na internet? De maneira alguma. Se você tem um bom conteúdo que resolve um problema real e quer monetizar, porque você quer dar de graça, beleza? Mas é um negócio real, você tá entregando valor de verdade, manda ver. Pois faça. Eu tenho ranço dessa galera que começou a colocar uma conotação pejorativa no vendedor de curso. Claro, tem muito curso bom. Agora, realmente, desse pessoal da bolha, é imoral o que eles fazem. Sim. É imoral você criar um problema pra vender uma solução, e aí o que era solução há um tempo lá atrás, hoje é um problema. Né? A gente vê o exemplo aí daquele cara que a gente tava falando, ganhou rios de dinheiro com temperamentos, rios, mas muito dinheiro com temperamentos, falava, não, tem uma ferramenta muito boa, não, e assim até tem seu lugar mesmo, né? Não é de tudo ruim não, dá pra usar. É bem pequeno, mas tem. É errado as pessoas usarem consigo, né? E ficar usando de muleta, né? Isso não, mas tem o seu lugar ali, bacana, ok? Mas é um cara que ele usava os temperamentos, e aí de repente, tem o que? Eu acho 1 ano e meio, né? Falou assim, publicamente, que, cara, temperamento, esquece isso. Esquece temperamento. Mas como assim, cara? Não era a melhor ferramenta do mundo? Né? Tratam pessoas com transtornos mentais só com virtude, isso também é imoral. Cara, você tratar uma pessoa que tá com transtorno mental é a mesma coisa de você falar que quem tá com depressão é falta de Deus. Sim. Entendeu? Às vezes precisa de algo mais além das virtudes, entende? Agora, a safra de terapeutas, que na verdade é os missionários bem fraquinhos, né? Mas a terapeuta, assim, que fez uma formação online em questão de 6 meses, né? Entendeu? Essa galera que acha que só porque leu o evangelho ali virou terapeuta, porque o amigo falou, você conversa tão bem, então você é terapeuta. E vai nessa onda desses cursos, dessas mentorias e certificações que só pegam a parte espiritual, que é cheia de escrúpulos, aí chega essa galera, cara, deixa as pessoas malucas. Porque eles só querem tratar, cara, a pessoa com depressão, por exemplo, por essa via. E eu não estou dizendo que a via espiritual não é importante, ela tem o seu lugar, mas eles precisam de uma medicação, precisa de uma intervenção, precisa de uma técnica, né, que remeta àquela natureza da pessoa, algo mais humano, entendeu? Tanto que na encíclica é direito, talvez em alguns casos, até afastar a pessoa do sacramento se aquilo estiver afetando ela de alguma maneira, a vida dela. Eu não sei se você sabia disso, mas tá, isso aqui, ó, acho que eu nem devia ter falado isso, porque é um tema muito complexo e as pessoas podem, às vezes, querer até relativizar. Tá pisando em ovos. O cara aqui é de Cristo tá desconfortável. Ele se ligou que a vertente do mongolão de igreja vai em desencontro às coisas que estão enraizadas aí na cabeça do carequinha de Cristo, aparentemente, né? Então parece que agora o carequinha de Cristo começou a dar uma polida, pensar 2 vezes antes de lançar qualquer comentário. Mas tem casos que a pessoa pode até se afastar do sacramento. Mas por questões de toque, você diria? Toque, distúrbios mentais, a pessoa pode se afastar. Porque aquilo tá piorando o estado, entendeu? No toque, por exemplo, cara, tem pessoas, cara, que às vezes tá dentro da igreja e ela fica pensando em enfiar o crucifixo naquilo, você entende? E ela não consegue. Cara, ela não consegue. E ela não tá nela, não tem maldade naquilo, não. Sim, claro, não tendo consentimento, não há pecado. Entendeu? Só que a pessoa se sente culpada. E não, a pessoa se sente muito culpada. Agora você imagina ela sendo atendida pelo Miguel Soriani. Eu tô atendendo um casal, cara, que veio deles. Eles estão muito mal, muito mal. E aí, pegando esse gancho disso tudo que a gente falou aqui, que foi o que me fez querer falar da bolha, o estouro de tudo foi o Soriani. Sim. Porque aí a gente viu que depois do caso Soriani, várias facetas foram reveladas. Sim. Porque quantos desses figurões que ficaram calados, porque naquele print lá, naquela sequência que a Ana Paula Percy fez, ela deixou claro que ela conhece o Soriani e que quantas vezes que ele abriu os olhos dela falando das festinhas com garota de programa, com drogas, né, nos escritórios aí, nos happy hours dessa galera. Sim. Quer dizer, eu até fico pensando, até que eu fiz uma brincadeira com um amigo meu, quer dizer, tem pelo menos vários desses caras que... A impressão que eu tenho é que eles geraram uma carreira antes de responder as caixinhas no Instagram. Tamanha e agressividade, né? Não é normal. Quer dizer, você pode pegar a pessoa num dia ruim e receber algum comentário injustamente assim agressivo, mas não nessa proporção. Não é natural. Não é natural você ser um poço de agressividade a ponto de agredir verbalmente ou humilhar pessoas que primeiro você nunca viu na vida, porque é só... Notem como as críticas do mongolão de igreja sempre vão ser relacionadas à forma. E aparentemente, até então, ele não lançou nenhuma crítica em relação ao conteúdo em si. Diferentemente do nosso amigo Carequinha de Cristo. A pessoa manda uma caixinha no Instagram, você não sabe quem é. Você vê uma foto, um nome e uma bio. Cara, e aí é muito triste, né? Que eles falam, pintam e bordam, fazem o que querem, e aí depois falam, não, tava brincando. Eu tava sendo irônico, nossa, as pessoas agora não entendem uma piada.
Ele Uhum. falou isso essa semana, ontem, eu acho, nos stories. As pessoas agora não sabem quando eu estou fazendo piada. Aí as tietes dele, Doc, você é demais. Virou alienista do Machado de Assis, né? Cara, isso não parece uma seita? Pensa, liderança carismática Uhum. e autoproclamada, Uhum. né? Lembra daquele print lá, né? Uhum. Eu sou o favorito de Deus. Promessa de propósito e comunidade, né? Que eles oferecem, as seitas oferecem isso. A doutrinação e controle de informação, porque é seguir o que eles ditam e não ir lá estudar a história da igreja, por exemplo. Uhum. Eu nunca vi, não sei se você vai gostar desse padre que eu vou falar, eu gosto muito dele, mas eu nunca vi esses figurões repostando o link, marcando esse padre, indicando as pessoas para assinar a plataforma dele para aprender a história da igreja, que é o Padre Paulo. Uhum. Nunca vi eles fazendo isso, por quê? Controle de informação, pelo menos assim, a impressão que me dá é essa. Porque enquanto eles não oferecem. E aí, detalhe, porque também é bem mais barato, né? Assinar a plataforma do Padre Paulo Ricardo, né? Acho que tá Sim. 12 de 39, se eu não me engano. Uhum. Né? E pra vocês que estão assistindo a live, se você é aluno do Padre Paulo Ricardo, você pode mandar e-mails lá com dúvidas. Você assistiu uma aula, você manda, eles respondem você com as dúvidas. É muito legal, cara, a infraestrutura que o Padre Paulo Ricardo criou. Então, cara, e controle de informação, que mais? Pra formar uma seita. Padre Paulo Ricardo é pica. Ele é o melhor de todos, realmente. Questão de fé, assim, nego que quer realmente aprender sobre a fé católica, né? Quer se aprofundar na fé católica, ele é um excelente parâmetro de bom padre, né? De bom diretor espiritual. Né? Claro, né? Agora ele tem essa dimensão nacional toda aí. Então é sempre interessante que tu tenha um diretor espiritual ali da tua comunidade, da tua paróquia ou algo do tipo. Mas para a questão de aprendizado, assim, aprofundamento de catequese mesmo, né, cara? Porra, Padre Paulo Ricardo é o melhor de todos. Sempre desde que a internet ela foi alçada aí e difundida, o Padre Paulo Ricardo sempre foi o melhor, né, nesse quesito. Né? Tem também isolamento psicológico, né? Que normalmente, olha só pra você ver que interessante, as seitas, elas frequentemente incentivam o afastamento de familiares, amigos ou quaisquer pessoas que possam questionar o grupo. Uhum. Mas chega nesse ponto? Chega, cara, seitas fazem isso. E se a gente for olhar, o pessoal da bolha? Uai, cara, eu te dou um exemplo simples aqui, ué. Quando eles vão falar, quando o homem casa, né, os pais agora são parentes, é sua família, até Viu aí... que o mongolão de igreja, ele não tá convencido quanto ao que escandaliza o carequinha de Cristo, né? Então, ele tá meio que se informando ali com o carequinha de Cristo em relação a esses pontos, mas como o mongolão de igreja ele é inteligente, cara, ele não se deixa atingir facilmente, né? Então ele filtra bastante aquela informação que tá chegando até ele, né? Interessante. Tudo bem, mas a forma como eles colocam, o peso que eles colocam é assim, cara, teu pai, você entendeu? Toma, pelo amor de Deus, que se foda. Quantas vezes a gente já não viu uma resposta dessa? Avô, você vai ver que avô não serve pra nada. Sim, eu até compartilhei isso. Cara. Então, se você for parar pra pensar, cara, se os familiares discordam, eles incentivam você a se afastar dos seus familiares. Só que isso, né, sempre de um jeito indireto, tomando cuidado, mas a gente percebe que eles fazem isso. Ou seja, é mais um sintoma da seita, não parece pra você? Claro. Sim, refletindo, eu até não tinha refletido que as coisas chegavam nesse ponto, sabe? Mas realmente é tenebroso isso. Quer dizer, é uma deformação daquilo que deve ser o catolicismo, porque, claro, como você disse, tem que ter uma concordância, né, entre a parte ali, vamos dizer, técnica, vamos dizer, sei lá, terapia cognitivo comportamental, qualquer coisa assim, qualquer escola de psicologia. Tem, inclusive, a psicologia atomista, que tem pessoas como Sidney Silveira, que é brilhante, que fazem também um trabalho muito bom. Tem o Sidney, tem aquela mulher, não vou lembrar o nome dela, mas que também trabalha em parceria com o Sidney Silveira, tem um trabalho excelente, mas que eles acabam deixando de lado essa parte técnica e tentando substituir esse lado da psicologia por uma versão deformada, superficial e caricata daquilo que é a moral católica. É claro que daí é preciso o quê? Precisa ter uma consonância, né? A parte, sei lá de qual escola psicológica, TCC, ou sei lá qualquer outra que se aderiu, com a parte espiritual. É claro que assim, por exemplo, eu no meu ambiente de trabalho, eu já trabalho com pessoas que são católicas. Assim, eu tenho também um outro emprego além do meu canal, então eu não tenho contato tão frequente com pessoas que estão em situações que não, etc. O que eu sei é que a gente, tipo, não pode aconselhar nenhuma pessoa a cometer nada que seja objetivamente um pecado, né? E eu acho que, havendo dúvidas nesse sentido, você pode até conversar ou consultar um sacerdote, alguém de confiança, né? Mas é preciso sempre ter o quê? Esse tato com as almas, né? Porque lidar com as almas, lidar com as pessoas, a psicologia é a ciência do estudo da alma, né? Não é que nem se lidar com repolho, né? Não é que nem... São pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, que têm que ser atendidas tanto no lado natural, humano, psicológico, biológico, etc., e no lado espiritual. Claro que daí pro lado espiritual vai ser a parte mais dos sacerdotes, etc., mas sempre tendo essa visão de conjunto. E pelo que você está me falando, esse tipo de gente não trata a parte psicológica, que eles se apresentam como pessoas a tratar, e ao mesmo tempo a parte espiritual também não, porque não é assim que se desenrola a coisa. Exatamente. Cara, você falando aí que a gente não pode aconselhar nada que vai induzir ao pecado, né? Mas olha que complicado, não exatamente induzir ao pecado, mas algo que foge do sacramento eu já tive que aconselhar. Eu já tive que aconselhar a mulher a separar. Não, separa. Separa, não tem jeito.
vou te contar, eu vou te dar o contexto. Uhum. Eu poderia falar pra ela... Agora eu quero ver. Sim, Isso aí eu já tinha dito. Claro. Só que ela chegou num ponto que ela estava a isso aqui pra tirar a própria vida. Claro, aí é uma emergência, evidentemente. Entendeu? O marido dela, eu vou te contar quem que ele é. Eles estão separados. Recentemente ele pegou as 2 filhas pra poder fazer uma viagem, ficaram no mesmo quarto de hotel, ele largou as meninas no quarto, foi beber, chegou bêbado e arrancou a pingola dentro do quarto ali de hotel, mijou ali mesmo num canto junto com as filhas dele, o cara do lado. Esse é o cara. Agora você já tem mais ou menos uma noção de como ele era dentro de casa. Uhum. E essa mulher só servir. Ela tinha alguma... Consumia esse tipo de conteúdo aí, da Soriane? Sim. Ela me conheceu por um dos figurões aí, entendeu? Não exatamente o Soriane. Alexandre, eu não teria coragem de ser psicólogo, entende? Porque quando a gente começa a encarar os problemas da alma e a responsabilidade disso, cara, é pesado. Por exemplo, eu já dei aula de catecismo pra adultos, preparação pra crisma, e eu sempre procurava... Eu até dei um tempo agora justamente pra estudar mais, me preparar melhor, porque eu sempre penso o seguinte, eu tenho uma certa responsabilidade moral em relação ao que eu tô ensinando aqui. Agora, imagina você receber uma pergunta, às vezes uma pergunta de algum assunto muito pessoal, ou alguma coisa, sei lá, você deve ou não manter o casamento numa caixinha do Instagram de uma pessoa que você nunca viu na vida, e querer dar um conselho, e dar um conselho assim que não é, sei lá, vá pra esse caminho pra daí encontrar uma solução procurando tal pessoa. Um conselho tipo, você tem que fazer isso. Isso é pecado, cara. Isso é pecado mortal. Porque o 5º mandamento não é apenas não matar, mas é você ter um respeito. É claro, além de não matar, não violentar nem nada, é você ter um certo respeito pela alma do próximo. Com certeza. E cara, não tem, tipo, não existe próximo, existe só um lead pra você captar e vender um curso de, sei lá, 497. Um curso barato, né? O pessoal esqueceu o conceito de alma esponsal, né? Uhum. Né? A responsabilidade que a gente tem ali com as almas. E concordo com você. Você me acompanha tem pouco tempo, você já deve ter percebido, cara, que assim, eu sou muito chato com as minhas caixinhas. Uhum. Né? Eu sempre deixo alguma ressalva. Tem um dia que um sujeito me mandou uma pergunta, cara, eu não sei se eu faço isso pra essa profissão ou se eu vou pra essa outra aqui. Cara, era coisas que iam determinar a vida dele, sabe? Coisas bem opostas. Cara, assim, poderia te falar com base nisso. Talvez você tenha aptidão pra isso, mas aptidão sem esforço não resolve nada também, tem que ter dedicação. Só que, olha, você vai deixar uma caixinha determinar uma escolha tão importante dessa? Eu falei, cara, tem coisas que dá pra responder na caixinha? Tem, cara, mas boa parte delas não, é muito raso. Sim. É muito raso. Sabe? E cara, moralmente falando é perigoso, porque... Agora vamos levar pro lado espiritual. Se você pega ali meditações, por exemplo, eu gosto muito de um jesuíta do século XVI, o venerável padre Lapuente, e você faz uma meditação refletindo sobre o juízo final, e você começa a perceber, quer dizer, Nosso Senhor fala, qualquer palavra ociosa, nós vamos ter que prestar contas a Deus. Então, vamos descer um pouco desse pedestal de querer pontificar a respeito do que pessoas que nós não conhecemos têm que fazer com a vida delas, porque um dia a gente vai ter que prestar contas disso, sabe? E, cara, eu não queria estar no lugar dessas pessoas. É por isso que eu te falei no início aqui da live. É bom que seja escrupuloso com as caixinhas, é bom, é necessário. Mas é por isso que eu te falo. Porque assim, cara, uma coisa é um tipo de conteúdo que é mais genérico, né? Porque, por exemplo, assim, a gente tem muita questão de homens que têm sintomas de depressão, mas tem sintomas de depressão porque o cara não come direito, porque o cara não toma sol, porque o cara não se exercita, porque o cara consome pornografia pra caralho, tá ligado? Então tipo, existem uma série de problemas do homem contemporâneo que são, que tu pode resolver com um tipo de aconselhamento para essa grande massa que sofre esses maus típicos do nosso tempo, né? Isso aí, beleza, cara, isso é uma coisa. Outra coisa é justamente esse ponto ali das caixinhas, quando alguém manda uma questão muito específica em relação a um problema que esteja passando na sua vida, em relação a acontecimentos, fatos ali da sua circunstância, e daí tu lidar da mesma maneira generalista com a vida e a circunstância desse indivíduo. Né? Aqui que tá a merda, cara. Aqui que tá o problema, né? É aqui que a gente percebe que conselho é de graça, porque, né? Porque, porra, cara, tu vai ficar aconselhando pessoas que tu não conhece e pior, que tu não ama, cara, que tu não tem um mínimo de interesse, né? Nem profissional, porque daí na caixinha ali do Instagram vai os caras ali de falar qualquer coisa, né? Pedir qualquer conselho, então tu não tem ainda não é como se fosse um psicólogo e seu assistido, né, cara? Então esse que é o ponto, esse é um ponto grave, assim, porque como no Brasil a gente tem um problema especial com falta de referência paterna, né? Então são legiões e legiões de pessoas que não tiveram o pai em casa, cara, que não tiveram referência paterna e que não aprenderam a viver, né, através de conselhos e ensinamentos que um homem te dá ali quando tu tá no teu processo de formação, né? Então a galera tem esse processo de formação deformado, né? E daí vai lá o cara, engenheiros, advogados, sei lá, motoristas de ônibus, enfim,
todo que é tipo de pessoa, em qualquer casta social, né, vai ter esse tipo de problema, de defeito, que foi a falta de referência paterna dentro de casa, no seu processo de formação. E vai perceber também que essa formação técnica que te dá um emprego não te define, tu continua sendo infeliz, tu continua sendo carente, tu continua habitando a quarta morada, né? Então, a quarta morada, a quarta camada, não tô falando das moradas de Santa Teresa, não. Tô falando lá das 12 camadas da personalidade do Olavo. Tu continua ali na quarta camada. Porra, meu, e daí é por isso que nosso tempo é um tempo fértil pra coach, né? Porque o coach, ele vai ter ali, cara, um discurso e uma estética encantadora que vão atuar justamente nessa lacuna da formação da galera que cresceu sem pai, porra, que cresceu sem referência, que cresceu sem ter relação humana no fim das contas, né? Porque tudo que a relação que a pessoa tinha era materialista, era utilitarista, era uma relação utilitarista, sabe? Mesmo dentro de casa, dentro das famílias, né, cara? Tu tem ali essa relação utilitarista para com a tua mãe, daí teu pai tem uma relação utilitarista para contigo, né? No trabalho tu só tem relações materialistas na faculdade, sabe? E daí, cara, ocorre que muitas e muitas pessoas aí na sociedade brasileira nunca tiveram um contato genuinamente, verdadeiramente, desapegadamente humano. Tu tá entendendo? Nunca experimentaram o amor humano, a fraternidade verdadeira. Tu tá entendendo? Então, de novo, isso acentua ainda mais esse defeito social que a gente tem, né, cara? De que nos falta essa referência na formação do nosso imaginário, né, da gente sentir esse calor humano, de a gente receber esses bons conselhos, né, e da gente ter essas referências. E daí vem essas pessoas e ocupam esse lugar. Então, os cavaleiros do apocalipse da bolha católica, eles ocupam esse lugar, os coaches ocupam esse lugar, né, e as pessoas carentes como estão com essa lacuna no coração se deixam envolver maximamente por essas pessoas que são extremamente carismáticas, né, e que têm um discurso extremamente encantador, né? E vou te falar, cara, eu particularmente acho que é muito... o único desses malucos da bolha católica que eu acompanho com alguma frequência é o Ítalo. E eu tenho a mais absoluta certeza de que 70% ali do conteúdo do Ítalo é muito bom, é muito valioso. Abarca justamente esse ponto mais genérico, né, ali das lacunas que um homem contemporâneo tem, né? Me ajudou pra cacete com muita coisa, né? Com a forma de enxergar muita coisa na vida. Me ajudou pra caralho, né? Só que daí a questão é que a pessoa que está consumindo aquilo precisa estar ativa também, esperta e filtrando as coisas que são propagadas por esses experts, tá ligado? Porque eu já vi o Ítalo falando merda pra caralho, velho. Eu já me anojei de seguir o conteúdo do Ítalo justamente pela forma como ele conduz as coisas, sabe? De novo, de novo, é uma coisa marqueteira, tacanha mesmo, assim. Porque sabe por quê? Porque o Ítalo, ele não é a porra de um santo, cara. O Ítalo é uma merda de um ser humano, por mais que ele não se perceba como. O que é extremamente perigoso, isso dá um purgatório bonito, senão, né? Vamos ver o que o justo juiz vai dizer. Esse cara é louco, cara. Ele é louco porque se perdeu, cara. Se perdeu no personagem. E não é tipo assim, se perdeu no personagem, não tem volta. Eu acredito que esses caras, eles têm idas e vindas, têm reflexões em cima, né? Esse último ponto que eu falei, pá, o Ítalo tá falando merda de novo. E daí eu dou um tempo. Foi agora, nas enchentes aqui no Rio Grande do Sul, em que a mulher foi lá na caixinha e pediu um auxílio, um socorro pro Ítalo. E daí o Ítalo foi lá e descascou a mulher, chamou a mulher de egoísta, porque ela deveria estar preocupada mais com a questão dos abortos ilegais que são feitos, não sei o que, sabe?
falou uma pá de bosta, assim, pra mulher. Tipo assim, uma coisa que... Um cu que não tinha a ver com as calças, tá ligado? Pô, nada a ver. Só que daí qual é que era o lance? O Ítalo, ele tava naquela época trabalhando as redes sociais dele pra um lançamento que ele ia fazer lá sobre uns negócios de família e tal, que envolveriam também, bateriam nessa tecla ali do Provida e tudo mais, né? Então, de novo, é um negócio materialista, no fim das contas, invernizada de virtude, tu tá entendendo? Só que daí, cara, qual é o problema e a tristeza é justamente essa, porque o Brasil é um rebanho de bicho, de gado, de boi, tu tá entendendo? Que segue qualquer pastoreio, cara. Qualquer cão de Cristo, esse gado brasileiro de inteligência quase que subhumana, sabe? O potencial racional do brasileiro, ele não é atualizado, cara, para a maioria das pessoas. E, de novo, isso independe de classe social, cara. Tem muita gente que é extremamente vazia e estúpida, burra, tendo uma boa carreira, cara, sei lá, sendo um bom advogado, sendo um bom engenheiro, sendo um bom empresário, e ainda assim tu é um bom idiota, sabe? Porque, cara, o nível de deformidade na formação humana do brasileiro é foda, cara. É foda. O nível de imbecilidade humana do brasileiro é foda, cara. É foda. Gente que vive uma vida hedônica, niilista, né? Estoica apenas, mas que... Sabe, mas no fim das contas, no fim do dia, totalmente vazia de sentido. São pessoas, no fim do dia, inúteis. Porque são pessoas que só servem a si próprias, né, cara? Então o problema maior, né, fora a loucura que os experts da bolha católica, conservadora e dos coaches, o problema... Fora o problema desses caras se perderem no personagem e começarem a acreditar que realmente são muito fodas e que realmente tem os problemas pra humanidade, isso é um grande problema. Mas eu diria que o problema maior tá no seu seguidor, no seguidor desses caras, velho. Tá nos caras que tem uma incapacidade intelectual de filtrar o que o expert tá informando, tá aconselhando, né, velho? E daí tá feita a merda, né, cara? Daí é um casamento perfeito de um cara que tem a mais absoluta certeza de que é Deus e de um seguidor que tem a mais absoluta certeza de que o seu expert favorito é realmente Deus. Então o cara vai seguir cegamente tudo que sai da boca daquele imbecil, tá entendendo? Tá feita a merda daí, cara. Tá feita a merda daí. Então, a falta de conceito da galera, cara, a falta de filtro da galera é que fode. Mas que tem muita coisa boa sendo propagada por esses caras aí da bolha católica, da bolha do caralho. Isso é verdade, cara. O próprio Soriano lá, o nosso querido Dr. Bronha, certamente ele lançou ali alguns ensinamentos nesse quesito, né, mais generalistas, que deve ter ajudado muita gente, né, da mesma forma como eu relato que o Ítalo me ajudou pra cacete, pra caralho, cara, assim, ó, sabe quando tu já tem um entendimento oculto, assim, na tua cabeça, e uma pessoa, ela tem a capacidade de colocar em palavras aquilo que no teu subconsciente tu já pensa, no fim das contas, né? O Ítalo já fez muito isso, cara. A forma como eu consumi o conteúdo do Ítalo, eu me via muito nessa dinâmica, né? Dele falar um negócio e eu pensar, porra, é verdade. Pô, isso é verdade, cara. E, sabe? E aquilo ali se transformar num repertório, né? De vida, no fim das contas, no repertório de como tu encara a vida, de como tu te comporta para com a vida, para com o mundo e para com os teus semelhantes, sabe? Isso ajudou pra cacete. Mas é óbvio, eu não tenho... Pra mim não seria escandaloso, nem um pouco escandaloso, se viesse à tona que o Ítalo também tá cheirando cocaína no cu de uma puta lá na faculdade dele. Cara, o meu zero não mudaria a minha vida em pizza nenhuma, porque eu tenho mais absoluta certeza de que o Ítalo, ele é um pecador miserável.
Tal como eu, ou pior do que eu. Então é isso, cara. Também não dá pra ficar escandalizado com seres humanos fazendo merda, cara. Porque esse mundo é uma bosta num purgatório, porra. Mas daí vai colocar isso na cabeça de um seguidor fiel, cego do Ítalo, ou de quem quer que seja, né, cara? Aí que mora a bosta. Falei, cara, agora há pouco na nossa live, que eu não me coloco nesse lugar, entendeu? Sim. Eu sempre vou respeitar a liberdade da pessoa. Eu vou clarear o caminho pra ela, dar as opções, olha, é isso e isso, você for por aqui, Racista. pode acontecer isso, por aqui, é isso. Mas, cara, a liberdade é dela. Claro, você vai mostrar os caminhos e as possíveis consequências, né? Exatamente. Uhum. Esse, cara, é a forma mais prudente de você guiar um acompanhamento. Inclusive, cara, é uma ferramenta terapêutica excelente caso você queira ter um bom resultado. Porque a pessoa tem que ter consciência daquilo que ela tá escolhendo, entendeu? Se ela vai escolher o melhor caminho, ela tem que estar ciente que ela tá fazendo aquela escolha. E isso pra eficácia terapêutica é Que sensacional. não é uma imposição, né? Exatamente. Deixa eu só abrir um parênteses aqui que eu vi um comentário que eu tô achando muito engraçado. Você é um otaku, Lorenzo? Na verdade, não, mas eu vi que tinha tem um outro no chat. Você gosta de anime, Lorenzo? Ah, sendo bem sincero, não. Eu não tô entendendo isso, otakus católicos. Não, é que tem um outro perfil aqui que escreveu Catequizando com Animes. Aí eles estavam zoando Ah, ali sim. a aristocracia espiritual. Ah, tá. Não, beleza. Mas Tá, retiro o que disse. A partir do momento que existe uma página chamada... Como é que é? Otakus católicos? Evangelizando com animes. Zoando Ah, ali sim. a aristocracia espiritual. Ah, tá. Aí eles estavam zoando. Católicos. Não, é que tem um outro perfil aqui que escreveu Catequizando com Animes. Catequizando com animes. Bom, se existe um perfil chamado Catequizando com animes, então nesse momento o nosso amigo Mongolão de Cristo ele perde seu apelido. Na verdade, agora ele é o Maneirão de Cristo. E o Mongolão de Cristo é o desgraçado que me inventou uma página chamada Catequizando com Animes, tá? Então, estamos aqui sofrendo uma evolução, tal como Pokémon, uma digievolução, tal como Digimon. E nesse momento, nosso amigo Mongolão de Cristo passa o bastão. O Mongolão de Cristo agora é o administrador da página Catequizando com Animes. E agora, o nosso querido Lourenço se torna o Maneirão de Cristo. Estavam zoando ali sim. a aristocracia espiritual. Ah, tá. Não, beleza. Mas voltando aqui, cara, no tema da live. Outra característica da seita é as táticas de medo e manipulação emocional, né? Que elas fazem pra manter os seus seguidores. Elas vão ameaçar com uma espécie de punição espiritual, um castigo. E a ideia é o quê? Porque caso as pessoas abandonem a seita ou desafiem o líder, né, essa manipulação vai gerar uma mentalidade tipo, de nós contra eles. E vê se não é isso que tá acontecendo. Se dividiu. Porque aqueles que não enxergaram isso que tá acontecendo, pra eles é uma rivalidade. Nós estamos aqui tentando abrir os olhos das pessoas. Eles olham como uma rivalidade. Claro. E uma outra característica, que eu quero deixar aqui, uma última característica, é a estrutura de poder hierárquica, né? O líder da seita, ele ocupa uma posição assim mais alta e inquestionável. Ninguém é capaz de compreender, muito menos de questionar um mago, né? Exatamente, você não pode questionar o líder dessa seita. Não pode. Se você questionar, você é o quê? Imaturo, invejoso, analfabeto funcional. Quais são os outros adjetivos que eles amam empregar nas pessoas? Chupa-rola. Fraco, covarde, invejoso. Principalmente esse, Pinto né? murcho. Como se alguém desejasse ter esse tipo de vida postiça e feita assim de aparências, né? Porque foi a Ana Percy que falou um negócio lá dos escritórios. Quer dizer, uma vida dupla, cara. Uma vida dupla não é uma vida feliz. Quer dizer, a gente é feito pra ser uno. Quer dizer, eu sou uma pessoa aqui e sou a mesma pessoa na minha intimidade. Até porque atuar é uma coisa assim, é um esforço, né? Não é natural. Não é espontâneo querer encarar um personagem e ter uma vida quando eu tô sozinho e outra vida quando eu tô em público. Então, no fundo, isso não compensa, né? Quer dizer, o que deve gerar é remorso e consciência e... Santo Agostinho fala, poxa, o salário do pecado é a morte. Tem certas coisas que não compensam absolutamente. Cara, mas será que a galera que tá aí, né, na alta cúpula... Que ainda tem será... consciência? Exatamente, será que tem? Cara, talvez um dia pode até cair em remorso, mas eu não acho que caiu em remorso, entendeu? Não acho que isso faz parte do presente, pode ser um futuro. Tem até, por exemplo, em alguns compêndiozinhos de teologia moral, eu tenho um que outro, embora não é exatamente a minha área de estudos, às vezes eu dou uma olhadinha. Eu já vi compêndio, um negócio assim que parece até coisa de direito, sabe? É tudo organizadinho. E tem lá tipos de consciência. Tem um cara com uma consciência escrupulosa, com uma consciência duvidosa, uma consciência laxa. E outro negócio que eu nunca esqueci, que é o cara que tá com a consciência cauterizada. Que é alguém que já se acostumou tanto a ter uma vida dupla, ou ter uma vida de pecado, ou ter uma vida, seja lá o que for, que chega a um ponto em que, por culpa dele, mas foi uma culpa lá no início da jornada, chega a um ponto que a consciência dele já cauterizou. E aí, mas por culpa dele. Então, pra tirar uma pessoa desse estado, é quase um milagre. É quase um milagre, sabe? Porque a própria ideia de distinção objetiva de bem e de mal foi pro espaço. Cara, essa semana eu queria... Tem uma coisa que eu tava falando em seita, por exemplo, seita, heresia. Na época do protestantismo, a Espanha não teve protestantismo, né, no século XVI, mas tinha uma seita que era dos alumbrados, né, a gente até, essa palavra ficou com uma conotação de gente meio... Os arrombados. Porque
Era como os pentecostais gritavam, se rolavam no chão, diziam que tinham visões, aparições, todo dia via um anjo, via uma senhora. Mas os alumbrados, os líderes da seita, eles diziam que eram pessoas que estavam confirmadas na graça. Então, portanto, eles já estavam salvos. E, portanto, se eles pecassem, como eram eles que fizeram, não tinham alcance moral, porque não era pecado. Então, os líderes da seita dos alumbrados, eles podiam ter amantes, podiam fazer qualquer desvio, orgia, Puta, bebedeira, o que fosse. realmente era a Não seita era dos pecado, porque eles já estavam arrombados. confirmados em graça. Então, parece que tem pessoas que se colocam numa posição de estar acima do bem e do mal, né? Sim. Isso é Cara, verdade. eu queria ter. De verdade, essa semana eu tava muito pensativo com tudo, com o podcast que eu fui, aquele print lá que eu li, aquilo que eu falei, sabe? E aí eu tava assim, nossa, mas por que, né? Por que a pessoa é assim? Por que chegou a esse ponto? Né? Porque um dia, cara, como eu te falei, um dia eu admirei. E eu não quero cuspir no prato que comi, eu conheci vários estudos a partir desse cara em específico agora. Porque é claro que não é só dele que nós estamos falando, Do existem Ítalo. vários figurões nessa bolha. E aí, eu abro os stories dele e vejo, cara, ele tirando onda com esse negócio aí, sabe? As pessoas, Doc, as pessoas não entendem quando você está fazendo uma piada, e ele aproveitando disso, sabe? Banalizando essa coisa da bolha. Como se isso não existisse, entende? Como se isso não existisse, ou seja, ele tentando construir na própria audiência dele, convencer de que não existe a bolha. Cara, e nós sabemos que existem. Os depoimentos estão aí. As pessoas com vidas, cara, arruinadas, pessoas depressivas, pessoas se afastando da igreja. A gente tá vendo isso acontecer. Mas ele quer, cara, construir a narrativa pra mostrar que isso não existe. Aí quando eu vi aquilo, eu falei assim, ele sabe o que tá fazendo, entendeu? Na hora que eu vi, ele sabe o que ele está fazendo. Ele tem consciência de que existe a bolha. E aí isso é uma característica não só dele, mas que eu, pelo menos a primeira vez que eu vi, foi com ele, e os seus seguidores copiam. Que é o quê? Vou dar um exemplo aqui de um caso que acho que não tem como ninguém não saber desse caso, que é aquele caso do Puff Diddy, né? Que tá uma polêmica. Aí alguém vai lá na Olha caixinha, aí, parece que alguém assistiu o meu vídeo sobre Doutor, ou melhor, Miguel Soriani, o Puff Daddy, o piriri brasileiro. ou de seus seguidores e fala assim, e o caso do Puff Diddy? Aí ele responde, Puff parecendo Diddy. um semideus. Eu não sei do que você está falando, não sabe o cacete, cara. Você entende? Essa posição arrogante, tipo assim, eu estou fazendo coisa muito melhor, eu estou aqui decorando a suma teológica inteira pra cagar na sua cabeça, pra me se sentir superior, e eu não sei nem que caso é esse, cara, como que não sabe? Entendeu? Esse negócio de ficar fingindo de égua, a gente usa essa expressão aqui em Minas. Mas até isso de responder as próprias caixinhas é a coisa mais normal do mundo. Uma vez eu até ganhei um ingresso pra ir num evento de gente assim, tipo, não era um evento católico, era um evento laico, mas meio coach. Aí eu fui mais por curiosidade. Tipo, um dos conselhos era justamente esse, você escrever as suas perguntas nas suas caixinhas pra depois responder elas. E um monte de coisa assim que, cara, é tão artificial que depois que você vê os bastidores disso, eu só não saio, né, do Instagram porque realmente eu tenho um canal, tenho apostolado, mas eu procuro tomar muito esse cuidado porque é muita mentira, cara. É mentira atrás de mentira, atrás de mentira, atrás de mentira que é nojento. Olha os comentários aqui, ó. O cara começou atacando as faculdades em várias lives, hoje tá cheio de... Cara, mas, ô Ítalo, vocês acreditam que eu entendo isso? Isso aí não. Vamos lá, vamos tomar cuidado com esse comentário que eu vou fazer. Eu iniciei a pós e cancelei, porque é uma bosta. Porque eu percebi que era a mesma coisa que eu falei aqui no início dessa live, né? Que é puritanismo barato, catequese fraquinha, não tem nada de psicologia lá, passou longe. Ok. A faculdade de filosofia que já existia antes, que ele nem está presente lá, é boa, tá? Os professores que estão lá são bons. E até porque faculdade de filosofia hoje no Brasil a gente sabe que é difícil encontrar uma série. A gente sabe que a maioria vai pro lado da esquerda. Então aquela faculdade lá é boa. E a pessoa criticar as faculdades e criar faculdades, cara, a gente fosse, olha, esquece o mensageiro. Vamos olhar aqui agora pro discurso, né? Vamos separar igual o Lourenço falou com a gente agora, pô. Cara, esse é o melhor caminho. Você tá vendo que tem um negócio errado, vem criar algo novo pra poder mudar e fazer o jeito correto. Então eu não vejo problema aí, entendeu? Agora, quando a gente vai olhar pra esse sujeito em específico, a gente sabe que o buraco é mais embaixo, tem outras coisas ali envolvidas. Então, enfim, é um caso complicado. Só quero dizer que você atacar faculdades e criar faculdades não é o problema. Muito pelo contrário, pode ser a solução. Faz sentido pra você, Lourenço? Claro, fácil. Ok. Cara, é muito triste isso que tá acontecendo. Muito triste. A gente pensar que muitas pessoas não enxergam isso. Muito Essa manipulação dele de querer fingir que não existe um negócio só pra poder controlar a sua audiência, que é uma característica da seita. E isso, você que é da psicologia, isso envolve narcisismo ou é uma coisa... Pode envolver? Cara, sim. É só porque eu tomo muito cuidado na hora que a gente vai falar desses diagnósticos, porque hoje ficou muito comum e banal, né? Todo mundo agora é narcisista, né? A pessoa é um egoísta de primeira, um picareta de primeira, narcisista. E não é bem assim. Poderíamos dizer que existem traços. Tá sempre certo, nunca tá errado. Entende? O narcisista é assim. Ele não faz terapia. Ele nunca tá errado. Tem muita gente que confunde, às vezes, por exemplo, o borderline com o narcisista. O borderline ele pode fazer um drama, dar um chororô, pra tentar te manipular, tem problema com rejeição. Agora o narcisista ele não vai tentar te manipular com chororô. Ele pode te manipular de outras maneiras, mas com chororô não. É mais fácil ele falar na sua cara, você tem que ficar comigo, porque sem mim você é um bosta. Entendeu? E isso é bem típico, a gente já viu isso em algumas Isso é caixinhas. 100% eu. Entende? Olha só pra você ver recentemente. Deu um esculacho numa moça, deu um esculacho nela, porque ela pediu pra ele rezar por ela numa prova lá no concurso. Eu mandei isso pra um amigo meu, pensei, olha, das duas uma, ou realmente tá muito chapado, tá nesse nível de agressividade, cheirou muita farinha, ou o cara realmente, por culpa, tá sob uma influência do demônio, mas por culpa, não é uma coisa assim de botar culpa no demônio, mas, cara, tem certas atitudes, certos pecados que,
precisa de uma ajudazinha do demônio pra pessoa cometer, porque, cara, não existe uma justificativa lógica, não existe um motivo pra você humilhar uma pessoa que veio pedir uma oração. Não existe, mano. É que nem, cara, Não existe. oração, copo d'água, mano, você não nega pra ninguém, entende? Então, aí aqui a gente vê algumas incoerências. porque Cuidado, a gente ia hein, pedindo Ave Maria maneirão pros de outros. Cristo. Uhum. Ah, reza Ave Maria aqui, ó. Apareceu uma caixinha, ó, reza Ave Maria fulano. Ele mesmo pedia, ó, reza Ave Maria por mim. Aí, ok, as pessoas mudam de opinião. Vamos tentar fazer uma análise super fria e imparcial a respeito dessa caixinha aí dessa moça. Em partes, o que ele disse lá, olha, a pessoa que tá lá estudando, fazendo mesmo, e você só rezando, a outra com certeza vai ter, né, vai passar na prova, você não. A não ser que Deus queira operar o milagre. Ah, não, você vai, pronto, tudo bem, mas fora isso, entendi essa parte que ele disse. Uma outra indagação que eu quero fazer é, será que essa moça, para as pessoas que realmente a amam, os pais, não sei se ela tem namorado, marido, os avós, irmão, ela foi pedir para eles fazerem uma oração por ela? Pode ser que sim, mas existe uma grande chance que não. Mas ela foi lá pedir pro líder da seita que ela precisa da validação dele. E eu entendo essa moça, porque eles criaram isso, ele criou essa imagem para ser idolatrado. Entendo, mas ela também precisa entender a responsabilidade que ela tem sobre a própria vida e tomar muito cuidado também. Quando ela pede pra um cara desse rezar por ela, mas esquece da pessoa que tá aqui do lado, que a ama de verdade, se preocupa com ela, você entende? Então eu levanto essa queixa. Mas ok, uma vez que ela pediu, independente da intenção dela, se foi verdadeira ou se foi por influência da seita, independente, ela pediu. Você concorda comigo que o tempo que ele gastou escrevendo aquele texto, ele poderia ter rezado? Que ele nem precisaria ter compartilhado aquilo lá, ele quis só aparecer, ele quis só dar expor. Isso é muito errado. Entendeu, cara? Ele não precisava ter muito respondido. errado. É muito errado. E as pessoas, cara, precisam acordar. Esse que é o problema, né? Eles falam da religião, falam da fé, da moral, mas, cara, é que eu falei, faz uma meditação sobre o juízo final que seja. Você não vai fazer esse tipo de coisa. Se você levar a sério, se você tiver um mínimo de temor de Deus, não dá. Porque Nosso Senhor no Evangelho, ele fala sobre os fariseus, que eles colocam fardos pesados nas costas dos outros, mas eles próprios não carregam. Então, é a mesma coisa, quer dizer, você atormenta, às vezes falando verdades, mas de uma maneira que é errada, que não... Porque São João Crisóstomo fala. São João Crisóstomo, que é considerado por alguns como o maior pregador de todos os tempos, tem certas feridas na alma que precisam, antes de uma cirurgia, serem apalpadas com carinho, né? Então tem certas coisas que o jeito, às vezes, faz toda a diferença na maneira que você vai transmitir. E esses caras vão na contramão mais completa, até do bom senso, na maneira de lidar com o próximo. É o bom senso, é uma coisa que, assim, teu avô não vai fazer. Teu avô não é psicólogo, não é terapeuta, não é nada. Mas ele sabe que você não vai tratar mal uma pessoa que vai pedir uma Maria. E eles fazem esse tipo de coisa. Aí na vida privada é um Soriani. E claro, o Soriani eu acho que é um dos menos perigosos, né? Simplesmente caiu em cima porque apareceu, mas... Piriri! Você pensa esses figurões, né? Quanto mais alto, mais poder, mais dinheiro, mais fama, mais influência. Se não tem o temor a Deus... Ai, que delícia! Temor aos mandamentos, vai pro brejo. Entende? Então... Eles acobertaram o Soriani porque no fundo são piores. Não só isso, Esvaziou não a só isso, conversa aqui. Porque o Soriano sabe das coisas. Os meus Exatamente, amigos. exatamente. O Soriano sabe de muita coisa, cara. Porque se jogarem Porque- pedra nele, aí... Exatamente, cara, porque não faz o mínimo sentido. Vamos lá. Esses caras, a maioria deles, os figurões, eles têm status, eles têm prestígio, têm dinheiro. Por que que eles vão ficar refém e se arriscarem, serem julgados e perder, inclusive, vendas dos seus produtos por passar pano por um cara igual o Soriano? É no mínimo, estranho. Eles têm o rabo preso com ele. Tem. Ele sabe das coisas, cara. Ele sabe de muita coisa. Entende? Por isso que eles estão caladinhos, cara. Entende? Eu só queria fazer uma reflexão que daqui a pouquinho eu já vou ter que sair, que até que eu tô com... Antes de Viu? Se o Dr. Bronha bailar for dessa pra melhor, você já sabe, hein? Queima de arquivo. antes de você fazer a sua reflexão, né, enquanto você faz ela, eu vou deixar o pessoal aqui, ó, pra eles fazerem alguma pergunta, que se der tempo a gente responde. Pode ser? Não, claro. E finalizamos. Pessoal, se vocês tiverem perguntas pra fazer, enviem agora, tá? Façam perguntas aí, qualquer dúvida que tiverem, a gente responde aqui se der tempo, porque o Lourenço também tem compromisso. Às vezes eu fico aqui pra poder responder vocês, mas envie aí enquanto ele vai fazer a reflexão dele. E só respondendo aqui o Carlos Nishikawa, Se o ateu fala que Deus não existe, em quem que o ateu não acredita? esse canal de comunistas patriotas, esse cara, Eu sou Tá da bom. extrema direita. Se a primeira pessoa que dirigiu um carro no mundo dirigiu esse carro, ela dirigiu sem habilitação. Então essa pessoa precisa ser multada e o carro precisa ser apreendido? tá óbvio que não é um canal de comunista, mas se você também é daqueles caras que veio pra causar, sabe? Só gerar polêmica, esse canal não é pra você não, meu irmão, de verdade. Sério mesmo, né? Tô sendo muito sincero. Tomou-lhe uma Porque, invertida. cara, já chega esse tipo de pergunta, dificilmente vai ser alguém que entende alguma coisa de comunismo e o que é ser conservador de fato. Vai usando os termos mais vulgares possíveis. Então, pode ser que você entenda, tá? Pode ser que você entenda. Mas, né, é isso. Aqui, ó, vou te falar um negócio polêmico. Você falou que você é Bolsonaro. Pois é, cara, eu votei nele. E dependendo de quem tivesse nas próximas, ele e esses petistas, esses idiotas aí, votaria nele de novo. Mas eu achei ele um frouxo. Frouxonário, esse tinha que ser o nome dele, Isso eu concordo, né? tá? Então, tá aí, cara. Agora Estou você de pensa acordo se quer também. Então, agora, nesse momento, a trindade aqui está de acordo. Maneirão de Cristo.
Opa. Maneirão de Cristo. Carequinha de Cristo. Amizade! Tá aqui ou não? Desculpa, tá, Lourenço? Pode Não, mas é falar, isso, velho. né? É isso. A reflexão que eu queria fazer é a seguinte. Frouxonaram. Aqui Sobre é, a ó. questão do Soriano, né? Muita gente cobertou usando Aqui é como pretexto a Papai misericórdia. Lully, E eu acho que porra. é bom a gente fazer uma breve reflexão já que eles falam tanto sobre Picanha. Vamos falar um pouquinho sobre a misericórdia, porque é o seguinte: misericórdia é o amor ao miserável. E todos nós precisamos de misericórdia. Se não for o amor e a misericórdia de Deus, eu vou pro inferno, você vai pro inferno, todo mundo no chat vai pro inferno, porque por conta própria nós não somos capazes de, entre aspas, pagar o preço da nossa salvação. É por meio da bondade, da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa correspondência, né, ao sacrifício de Cristo que nós podemos, queira Deus, ser salvos. Agora, Santo Afonso Maria de Ligório, que é doutor da igreja, e Santo Afonso Maria de Ligório é para a teologia moral e Santo Tomás de Aquino é para a teologia como um todo. Ele é o mais importante moralista no sentido de autor de livros sobre teologia moral de toda a história da igreja. E é só ler os livros de Santo Afonso para perceber que há uma grande diferença entre ser o moralista nesse sentido católico e ser o moralista nesse sentido desse pessoal hipócrita. Santo Afonso fala: a misericórdia de Deus foi prometida aos que o temem, não aos que abusam dela para continuar pecando. Então, no caso do Miguel Soriani, vamos dizer que realmente vieram as denúncias, ele admitiu que haviam, né, esses problemas, etc. Havendo um verdadeiro arrependimento, um verdadeiro desejo de vida, um verdadeiro desejo de mudança, o que pressupõe também o afastamento, né, daquilo que a igreja chama afastar-se das ocasiões próximas de pecado, quer dizer, aquilo que seja objetivamente, ou seja, para você, é algo que vai te encaminhar muito facilmente pro pecado. O alcoólatra, ele não pode entrar no bar, ele não vai dizer que eu vou entrar no bar para comer um pastel, porque já é uma ocasião de pecado para ele. Então, o próprio Soriani falou nos vídeos de retratação que tratar desses assuntos envolvendo pornografia, que é o nicho dele, Eu gosto de era uma ocasião pastel. de pecado para ele. E agora ele já tá realmente querendo continuar mandando o link da caixinha, vendendo curso, se apresentando como terapeuta, então quer dizer, não houve. E atendendo essa demanda, tá? Porque lá no grupo do Telegram dele, direto fazendo pergunta: qual o seu problema com pornografia? Quais os danos a pornografia te causou? Ou seja, ele continuou no nicho que ele tanto disse que era a causa de levar ele ao pecado. Exatamente. Então, se não há um desejo sério e efetivo de mudança, não há como falar que houve realmente um arrependimento, porque o arrependimento não se exprime, não precisa, inclusive Santo Afonso fala disso, não é uma questão de chorar, não é uma questão de se jogar no chão, se humilhar, muito menos diante dos outros, é uma questão de mudar atitudes que levavam pro pecado e que agora você não quer mais ir pro pecado, então você tem que mudar esse tipo de atitude. E, objetivamente, não houve essa mudança, porque o Soriani falou que iria mudar de nicho, que não iria falar mais disso, etc, e tá continuando a ganhar dinheiro em cima desse tipo de coisa. Então, é muito diferente ter uma queda em pecado, ter uma fraqueza, que pode acontecer comigo, pode acontecer com o Alexandre, pode acontecer com qualquer um, quedas, mesmo, sei lá, enfim, independentemente de qualquer pecado, mas se houvesse um esforço para não recair, etc, isso é uma coisa. Agora, outra coisa é ter uma vida dupla, apresentando uma coisa diante das redes sociais, do Instagram, outra na sua vida privada, e mantendo as duas correndo em paralelo, por um período indeterminado de tempo. Porque se é uma vida dupla... Tá aí o Batman. Responde essa, então, maneirinho de Cristo. E o Batman? Não tem aquele mínimo de arrependimento e contrição para se falar em misericórdia. E vamos salientar que esse pessoal que tanto fala de misericórdia, né, parece que eles faltaram no dia que foi falado sobre a virtude da justiça. E só é possível amar, a gente só ama por causa da virtude da justiça. Porque sem a virtude da justiça, como que nós vamos separar o joio do trigo? Repudiar o que é mal e saber o que é bom? Porque só podemos amar o que é bom. Então podemos julgar. O pessoal fica lá usando Mateus, mas esquece lá de João, né? João capítulo 7, versículo 24, isso, né? De cabeça eu não sei. Né? Que é o quê? Que a gente pode julgar com reta intenção. Ou De cabeça eu não sei, eu tenho uma vida. seja, desde que você tenha tirado a trave dos olhos, né? Não seja sentando... Vamos resumir aqui. Você não tá sentando no próprio rabo pra falar do outro. E você já tentou alertar o irmão. E aí você vai lá e faz o julgamento, beleza. No caso do Soriani, Alexandre, você tentou alertar ele? Não tentei. Então você julgou errado? A gente precisa entender que no caso dele cometeu um crime. Não é um errinho qualquer. Ele cometeu um crime. E um crime que vem sido abafado pelos figurões, né, que não querem falar nada, que tem rabo preso com ele. Então, ser misericordioso não significa isentar ele da punição que ele deve pagar devido ao crime que ele fez. E caso, depois que ele pagar, ele se arrependa de verdade, até antes, né, até no intervalo de estudo ele se arrependa de verdade, é como o Lorenzo falou, deixa o Messias viver uma vida dupla, só que ele já deixou muito claro, a partir do momento que ele não conseguiu cumprir com a própria palavra. Diz que De novo, cara, isso aí o Carequinha de Cristo falou lá no nosso vídeo de Miguel Soriano e o Período Brasileiro, e eu o critiquei duramente. E volto a criticar. É tal como o maneirinho de Cristo estava exemplificando de gente que usa da letra fria da lei católica pra continuar fazendo merda, pra continuar pecando. Então tem um monte de maledicente, de fofoqueirinho de merda, né? De julgadorzinho de rede social que se vale da palavra de Deus, que se vale dali dos ensinamentos propagados pelo magistério da Igreja Católica para continuar sendo um fofoqueirizinho de merda, sabe? Para continuar farmando views nas redes sociais através de ficar tripudiando a merda alheia e promovendo as suas virtudes publicamente, tu tá entendendo? Então assim, ó, calma aí, ô Carequinha de Cristo. Se tu não ama, não tem um amor genuíno
por essa pessoa que tu entende ser justo em pôr julgamento, cara, se tu não gasta meio segundo do teu dia pra rezar 1/4 de Ave Maria pra esse fulano, então é melhor ficar quietinho, né? É melhor ficar quietinho. É melhor não ficar pagando de católicozão, né? Não ficar pagando de católicozão. É melhor só falar, tô fazendo aqui meu conteúdo mesmo, que é isso aí, cara. É o que tá no hype, é o que dá clique, é o que pode me dar uns pila, então foda-se, pronto. It's just business, you know what I mean? Ficar 30 dias longe das redes do Instagram, não ficou. Disse que o grupo do Telegram era só pra documentar a jornada dele, e no terceiro dia, se eu não me engano, ele já mudou a postura de cachorrinho arrependido que caiu da mudança para professor, e olha, me sigam, entendam o que eu estou ensinando aqui. E já mandando enquetes a respeito do assunto. Logo, ele tá mandando um link de venda ali no grupo, como muita gente criticou na época. Não, mas já mandou no Instagram. No Instagram ele já mandou, não ficou nem os 30 dias longe. Então, assim, pessoal, pior segue aquele que não quer ver, né? Tá aí, escancarado na cara de vocês. Só olhar as perguntas. Se você tiver que ir, Lorenzo, eu respondo aqui as perguntas, mas a gente, né? Ó, o sistema mandou um abraço pra gente. Valeu, sistema! A Daniele, o Paulo Ricardo vai fazer uma live na terça-feira. Caramba, não sabia. Irei assistir. Não, vai dar pra assistir. Minha live com a Ana Paula Percy é na segunda. Sobre ser católico sem ser rígido. Um abraço pra Ana. Ela parece ser bem legal. Pois é, não, pode deixar, cara. Vou mandar sim. Bom ver o amadurecimento do Lorenzo. Os primeiros vídeos dele eram meio esquisitos. Estranhos. Meio estranhos? Deve ser. Olha, que quando eu comecei o canal, eu tava com 50 quilos, tinha problema de densidade, então talvez por isso. É porque na época ele era um mangolão de Cristo. Mangolão de igreja. E agora ele é um maneirão de Cristo. Maneirinho de Cristo ali, tá? Cortou o cabelo, tá no estilo, moleque. Daqui a pouco vai se tornar aí o próximo líder da bolha católica, certamente. Vai deixar a barba crescer, vai raspar o cabelo, vai começar a encher o cu de bomba. E daí vai ficar aquele grandão retido, cheio de líquido. Uma papa aqui que vai estar escondida pela barba grande, fumando um charuto, e vai começar a propagar os novos ensinamentos, né, os ensinamentos da nova era da bolha católica. Assim, eu falei sobre isso hoje no vídeo lá que eu fiz do meu trailer lá do canal do YouTube, que eu não tinha, né? Depois vocês olham lá, pessoal. Eu falei sobre quem sou eu, o que vai ter no canal e a minha trajetória. E, cara, meu início, eu postei até umas fotos do meu início lá. Normal, vai ficando melhor à medida que vai fazendo. Ó, é perceptível que cria uma pirâmide de pessoas de índole duvidosa, porém, como isso pode afetar a vida, a religião e a amizade dos jovens de 15 e 25 anos que seguem eles como santos e serem seguidos. Quer começar respondendo essa, Lorena? Isso é complicado, porque bem nessa idade a pessoa tá formando a personalidade dela, né? Isso pode afetar muito negativamente. Aí é mais o teu campo da psicologia, né? O que eu posso dizer é que realmente o jovem já é influenciável, né? E é bem complicado isso. Tá, vamos lá. O jovem de 15 anos, ele já tem um caráter solidificado. E aí ele tá moldando agora a personalidade dele. O impacto disso na religião, na amizade e na forma como ele vai encarar a vida espiritual vai ser, assim, terrível. Por quê? Ele não vai acolher as amizades, né? Vai se tornar uma pessoa escrupulosa, afastar de todo mundo. Isso vai levar a uma neurose tão grande, que a possibilidade, a chance desse jovem entrar numa depressão e a todas as orações que ele faz se tornar uma pura abstração espiritual é muito grande. Aí a gente vê os casos daquela... Vamos pegar aqui a mulher que tá lá rezando o dia inteiro, reza o dia inteiro. Parece que não faz mais nada da vida. Só que ela cai na agulha e na preguiça. E aí da agulha e na preguiça, de repente ela cai... não sei se vocês sabem disso, mas dificilmente você vai cair no vício da luxúria, no pecado da luxúria, sem antes passar pelo da gula. E gula não é só comida e luxúria não é só sexo. Mas é usado esses exemplos porque é um jeito mais caricatural de explicar melhor. Mas gula é você querer ter mais daquilo que se tem. A luxúria pode ser ostentação de alguma coisa, né? Não necessariamente essa sensualidade excessiva. Então, aí beleza. Ela começa na preguiça, vai pra gula, depois pra luxúria, tá ali na vaidade, rapidinho tá na soberba. E aí, o que adiantou rezar o rosário o dia inteiro se antes ela também não estava cuidando do corpo? Se ela não estava... Academia, você pode ser encarado como uma mortificação do corpo. Entende? Então é preciso ter, se você não tem um equilíbrio entre corpo, mente e espírito, as suas orações vão se tornar abstração espiritual. E é o que muita gente está vivendo por seguir esses figurões aí nessa bolha. Aí passa dos 15 aos 25 anos em pura abstração. Mas não só, cara. Isso é um problema da catequese da igreja como um todo. Né? Então, tu é escrupuloso tanto sendo seguidor ali da bolha da bolha católica, mas também é escrupuloso seguindo a renovação carismática, até mais, se for ver. E ainda mais escrupuloso se tu for seguir lá os raditradezinhos, só vou em missa, com canto gregoriano, eu só vou no rito tradicional, eu não tenho amigos, eu sou esquisito, tá ligado?
Então, porra, cara, tu ser escrupuloso pode ser em qualquer vertente, né? E a gente tem uma crise absurda de catequese dentro da igreja, né? Então assim, é muita tiazinha também, catequista, que ensina a fé desse jeito tosco aí que a gente aprendeu dos nossos avós, que também não sabem porra nenhuma a respeito da tecnologia e da riqueza que a Igreja Católica oferece, não só para tua fé, para a vivência da tua fé, mas também para tu aprimorar isso na tua vida como um todo, né? Que nem ali o Maneirão de Cristo lhe falou, a gente precisa ter uma unidade de vida, né, tia? Então são pouquíssimos os catequistas, as vertentes aí dentro da igreja que tem, os grupos dentro da igreja que tem essa habilidade de conseguir de maneira orgânica te fazer enxergar, né, que a fé ela tá intimamente relacionada com as coisas do cotidiano, as coisas do dia a dia, né, cara? Então, não à toa o Opus Dei, criado por São José Maria Escrivá, se debruça sobre tudo nisso, né? Nessa questão de tu manter a fé enraizada, sendo a tua fé vivenciada nas coisas do cotidiano, no dia a dia e tudo mais, né, cara? Então, eu diria até que a galera que segue essa bolha católica aí, eles têm menos chance de serem escrupulosos em relação à fé. Mas daí podem se tornar pessoas que descartam a fé, né? E daí vivem a vida de maneira mais materialista. E não falando só de grana aqui, mas vivem a vida como se só aquilo que eu posso tocar, sentir, pensar, experimentar fosse, no fim das contas, aquilo que regesse a nossa própria vida humana, né, cara? Então, de novo, as pessoas... Eu acredito que, inclusive, sobretudo com o trabalho do Ítalo, muito escrúpulozinho católico foi posto à prova, né? E acredito que ele tenha contribuído, de certa forma, para tu trazer um tônus de normalidade, de ser católico, porém ser normal. Mais uma vez, já vi, e recentemente, inclusive, eu vi o Ítalo falando sobre isso, né? De tu ser normal, não ser um esquisitão, sabe? Por conta da fé, né? E eu acho que é um parâmetro de equilíbrio virtuoso esse, né? De tu conseguir equilibrar as coisas de uma maneira orgânica, num flow natural na vida, né? Tu conseguir equilibrar, portanto, as verdades de fé, a forma como tu experimenta a religião, como tu te religa com Deus, no fim das contas, com a tua vida pacata cotidiana aí, vivenciando o dia a dia, e assim tu não se tornando um personagem, uma caricatura de nada, nem uma caricatura de homenzão foda, e nem uma caricatura de o super católico místico, tu tá entendendo? Só um cara normal, vivendo sua vida normal e tendo da maneira mais natural possível a amizade com Deus no cotidiano. Você vai culpar quem? Não vai culpar os figurões, vai culpar a igreja. Vai culpar Deus, é. Vai culpar Deus. Irmão, não... isso aqui eu vou até pular. Aqui, ó. Muito bacana ver essa live. Não, obrigado, Felipe. O que vocês acham da maneira que é utilizada as 12 camadas da personalidade pela bolha? Comenta aí, meu querido. Eu acho... Eu não seguiria isso, sabe? Eu nunca estudei a fundo, verdadeiramente, mas eu acho que isso é uma espécie de totem, né? É que nem eles faziam com os temperamentos, eles pegam alguns aspectos aí, seja da psicologia, seja da teologia ou filosofia, transformam isso em totens, em coisas assim que são absolutamente fundamentais pra vender curso em cima disso. É a impressão que eu tenho. A impressão que eu tenho é que é um produto a ser vendido. As 12 camadas é uma descrição. Ela não é uma técnica. Esse é o problema. Quem tá te vendendo isso como técnica, tá só tentando ganhar dinheiro em cima de você. É um estudo interessante de você conhecer? Sim. Pode te ajudar se você associar ali com algumas escolas da psicologia? Sim. Mas se você não tiver uma maturidade para estudar, você vai cair numa neurose tão grande. Vou te dar um exemplo muito simples, que esses dias eu até fiz uma live falando sobre isso. Eles vulgarizaram tanto o termo quarta camada que as pessoas hoje acham que qualquer sentimento é ruim. E ter sentimento é ruim, as paixões em si elas são neutras, São Tomás de Aquino falava isso. Agora, para onde você direciona essas paixões? Se elas estão desordenadas, aí tem um problema. Mas as pessoas começaram a levar em consideração qualquer, não pode afetar com nada. É como se agora ser maduro é o mesmo que ser um psicopata. Porque o termo quarta camada foi vulgarizado. Tudo agora é quarta camada. Então você não tem maturidade para entender e... Isso não fez muito sentido. Quarta camada é esse ponto do afeto humano em que tu precisa ser validado por terceiros, né? Então,
Então não seria tu não demonstrar sentimentos, seria mais tu não fazer as coisas esperando a aprovação dos outros, né? Por exemplo, é um marido não lavar a louça de casa esperando que a esposa vai ver aquilo ali, vai dar uns tapinhas nas costas dele e falar, muito bem, amor, muito obrigado, sabe? Porque esse ponto da quarta camada seria um ponto ali dos afetos humanos necessário ali na infância, né? Por exemplo, vai lá, minha filha aqui, por exemplo, minha filha mais nova, ela tá aprendendo a falar, e daí quando ela fala alguma coisa, a gente, isso aí, muito bem, daí ela vê que a gente gostou daquela ação dela, e daí ela repete a ação esperando a nossa aprovação. Então é uma coisa bem-vinda na infância. E daí o ponto é que, e isso é muito notório, inclusive, né, essa questão da quarta camada, ela se estendeu demais na sociedade contemporânea, e de forma que ainda na vida adulta as pessoas ainda vivam a vida, tomem as ações da sua vida esperando esses afetos, a aprovação de terceiros. Eu vou lá e eu quero passar no vestibular, não porque eu quero seguir uma carreira, ou porque eu quero fazer aquilo ali para construir minha vida, mas porque eu quero deixar os meus pais felizes, né? Eu vou lá e me esforço para, sei lá, para ser bem visto no meu grupo de amigos, eu conto piadas ali querendo ser aprovado, eu compro coisas na festa lá pros meus amigos, porque eu quero ter esse senso de aprovação, eu quero que as pessoas gostem de mim, quero que as pessoas me achem legal, quero que as pessoas me achem maneiro, né? Eu vou lá e varro a casa toda, porque quando eu quero que minha esposa chegue e me elogie, nossa, eu quero que ela veja que eu fiz aquilo ali por ela, e eu quero ser sempre reconhecido, sabe? Então isso realmente é problemático, isso é realmente um ponto de imaturidade, que qualquer adulto que vivencie isso, né, no seu dia a dia, né, tem um problema. Essas pessoas têm um problema, são as tidas pessoas que permanecem na quarta camada da personalidade, dos afetos humanos, né? Então não fez muito sentido isso que o Carequinha de Cristo falou, que não estar na quarta camada significa não demonstrar sentimentos. Não, nada a ver. Não estar na quarta camada significa tu fazer as coisas para que as coisas tenham um fim na própria coisa. Eu estou lavando a louça aqui não para deixar a minha esposa feliz, estou lavando a louça aqui para a louça ficar limpa. Eu estou aqui no meu trabalho não porque eu quero agradar o meu chefe, estou aqui no meu trabalho porque eu preciso fazer meu trabalho, tá no contrato, porra, isso aqui vai beneficiar outras pessoas, enfim. Eu estou aqui com esse grupo de pessoas porque eu genuinamente gosto dessas pessoas, e essas pessoas genuinamente gostam de mim. Então, pronto, não tô aqui porque eu quero ser o cara mais popular da escola, né? Então de novo, cara, da faculdade ou do trabalho, do que for, né? Então assim, cara, não fez muito sentido isso. Né? Então não estar na quarta camada significa não demonstrar ter sentimentos. Não, nada a ver, porra. Acho que o Carequinha de Cristo tá confundindo os conceitos aí. For levar um negócio como se fosse uma técnica mesmo e não uma descrição, se não tiver um zelo nesse estudo, você vai se confundir muito e entrar numa neurose muito grande. É um estudo que eu considero simples, de boa de entender. Muito catastrófico também esses papos, né? Tudo também, é óbvio que esses papos de quatro camadas, esses papos de temperamento, isso é tudo dispensável pra cacete. Mas, de novo, cara, num contexto de uma sociedade totalmente imatura, né? Imatura para informação humana, sem referência paterna, sem referência, sem nenhum norte na construção da educação do próprio imaginário. Esses elementos são bem-vindos, cara. São. Esses elementos me ajudam na educação dos meus filhos. Esses elementos me ajudam quando eu tô à frente de alguma tarefa na minha empresa, quando eu tô à frente de algum grupo. Me ajudam socialmente, cara, né? A eu viver a vida mais para o outro e menos para mim. Isso ajuda, sabe? Então o nego também gera uma catástrofe. Porque, tipo assim, como todo brasileiro, a maioria do brasileiro é burro e ele não entende as coisas, realmente isso acontece. Mas não é como se, pelo fato do brasileiro ser burro e não entender o estudo dos temperamentos, não entender as camadas da personalidade, ele vai criar uma neurose e aquilo vai fazer muito mal pra ele e ele vai acabar ficando depressivo e querendo se matar, e daí ele vai lá se consultar com o Carequinha de Cristo, que é o grande
paladino anti-bolha católica. Não é assim também, né, cara? Nego também exagera, né, mano? Porra, cara. Eu vou te falar assim, cara. Eu tenho com algum grau de certeza, eu tenho não vai fazer absolutamente sentido o que eu vou falar agora. Vou reformular a frase. Eu acredito, eu apostaria, cara, que a maior parte desses experts da bolha católica tá fazendo mais bem do que mal, tá? É isso. Aqui é o Brasil, porra. Qualquer benzinho que tu fizer pra cabeça de uma pessoa, pra maturidade de uma pessoa, já é alguma coisa grande, velho. Aqui é o Brasil, cara. Nossa referência moral tá lá embaixo. Nossa referência intelectual tá lá embaixo, cara. Nossa referência espiritual tá lá embaixo. Isso aqui é o Brasil, cara. Estou esquecido, cara. Que esta porra aqui não é o Brasil Império. Não é o Brasil nos primeiros séculos da República. Não, cara. É o Brasilzão de 2024, século 21, velho, tá? Então eu diria assim, cara, que a maior parte desses experts da bolha católica deve estar fazendo mais bem do que mal, tá? Inclusive o Miguel Soriani, mesmo ele tendo mandado a pizza dele lá pras gatas, né? Vai ser processado agora, talvez pegue aí até uma prisão em regime aberto, tem que se fuder mesmo. Mas, de novo, olhando não para as pessoas, mas para o trabalho que está sendo divulgado online, apostaria eu na bet da bolha de Cristo, que os caras estão fazendo mais bem do que mal. Essa que é a grande verdade, mano. Não. Eles estão criando legiões de pessoas escrupulosas que estão virando as costas para Cristo e estão montando altares com a cabeça do Ítalo Marcílio. Cara, tu tá esperando demais o brasileiro, cara. O brasileiro precisaria ser excelente, inclusive na burrice, na estupidez, né? Teria que ser tipo a Alemanha lá na época do Hitler. Teria que ter uma estupidez, uma imbecilidade naquele nível, né? Pra coisa chegar a esse ponto. E aqui é o Brasil, cara, é o país da mediocridade, velho. A galera nem chega a tanto porque tem preguiça. Faz ali mais ou menos o que o Ítalo fala. Pode ter certeza que essa gente não consome Guerrilla Way, não consome os conteúdos densos. Não faz, cara. Tu fica ali com os highlights, com as frases de efeito, com a estética. E é isso aí, cara. Tá tudo bem. Ô, carequinha de Cristo, tá tudo bem, cara. Sabe, essas pessoas aí que tu tá atendendo que estão fudidas, elas não estão fudidas por causa da bolha católica. Elas estão fudidas porque são fudidas, já tem a cabeça errada, já vem de trauma da família, sabe? Aí nego acha que não, agora tudo isso está acontecendo por conta da influência da bolha católica. Influência da bolha católica. Todo mundo é idiota de deixar esses caras ricos, isso é verdade, mas pronto, idiotice por idiotice, né, cara? Aí agora os caras estão aí botando um querer no teu bolso. Então tá tudo certo, carequinha de Cristo. Não, cara, não, tá tudo certo, cara. Não tem nada de errado acontecendo no cosmos, né, cara? A gente continua vivendo esta mesma merda cósmica que é a vida. Entender, mas você pode fazer uma confusão gigantesca. Eu vi que ele falou que se confessou, mas imagina. Sempre muito sério, carequinha de Cristo, né? Dá pra ver que é um cara que se leva muito a sério. Sempre responde uma parada assim que ele acha que é. Nossa! Uma cara séria. Uma cara de tipo assim, ó. Tô avisando, hein? Tá ligado? Carequinha de Cristo, foda-se, cara. A vida é comédia, cara. Senão vira só tragédia, velho. Então, coloca um pouco de comédia em cima dessa tragédia. Tu vai ver que tá tudo bem, velho. Continua sendo essa mesma coisa aí medíocre, essa mesma coisa pacata a nossa vida, tá? E não vai mudar, cara. Sabe, ô carequinha, vou te falar uma coisa só pra ti. Mano, tu não tá fazendo nada, tu não tá lutando contra nada. Não tem o que lutar aqui, velho. Sabe? As pessoas são isso aí, velho. Elas sempre vão ser idiotas, elas sempre vão idolatrar idiotas, sabe? E elas sempre vão fazer merda com a própria vida, tendo os ídolos da bolha católica presentes na vida delas ou não, cara. Tá? Então, calma, velho, calma. Tu não é o protagonista da humanidade. Tem uma página no Instagram que o título traduzido dela é Pessoas
que acham que são o personagem principal, né? People that think they are the main character, sei lá, alguma coisa assim. Pessoas que acham que são o personagem principal da vida, né? Então, calma, Carequinha de Cristo, tu não é o personagem principal da existência, tá? Então, tipo assim, a tua percepção da realidade não é a realidade. Imagina se pega um São Padre Pio nesses... Nossa, a cara do Soriano tiver um pandeiro, meu amigo. O que não lhe faria, todo mundo passando a mão dele. Pois é. O que vocês indicariam para um caminho mais saudável dentro da internet? Eu penso em abandonar, pois na clínica eu tô bem. Aí vai de cada um, sabe? Mas eu acho que o principal é não querer colocar a sua vida e as decisões que você vai tomar na sua vida nas mãos de uma pessoa que não te conhece, que não passou, sei lá, que não conversou com você. Porra, e precisa falar isso? Olha, o Brasil é um lugar tão bosta que tu precisa falar isso. Puta que pariu, cara. Olha só, não aceita doces de estranhos também, tá? Eu incluiria na resposta do Maneirão de Cristo, né? E isso daí, né? Cara, não escuta conselhos de quem não te conhece e não aceita doces de estranhos. Eu acho que assim, porque a gente tá falando sobretudo que é do Instagram. É claro que as outras redes sociais, o YouTube, por exemplo, existe para procurar conteúdo, mas eu acho que é sobretudo não procurar soluções mágicas e imediatas e não querer que outras pessoas decidam o que você vai fazer ou não com a sua vida. Você Não terceirizar, né, a responsabilidade da própria vida pra uma caixinha do Instagram, como a gente tava falando. Uau, Isso, né? agora sim. Olha, Ítalo, eu penso assim, cara. Tome muito cuidado pra você não ir pra extremos. Por exemplo, a gente tá vendo por causa desses figurões, muita gente agora usando de uma maneira pejorativa o termo vendedor de curso. Todo curso na internet é ruim? Não, cara, não é. Então, ou seja, uma galera tá indo pra outro extremo. Que ao tentar não se parecer com esses figurões da bolha, acabam se assemelhando, porque os extremos se encontram. Imagina um círculo, os extremos vão se encontrar. Então, cara, a gente tem que tomar muito cuidado. As redes sociais, a internet, ela nos trouxe tantas coisas boas. Não trouxe? Ajudou tanto, cara. Quanta gente, cara, tá tirando a família da miséria aí graças à internet. Então, eu vejo como uma ferramenta neutra. Neutra. Vai depender de como você usar. Você trabalha, né, com terapias também. Cara, usa o Instagram como se fosse teu escritório. Você tá, sua clínica tá boa? Ok, mas você pode ir lá, vai lá, faz um post, fecha a porta, apaga a luz, fecha a porta e vai embora. Você não precisa ficar ali consumindo. Siga só pessoas que você queira, né? Às vezes quer seguir familiares, de conteúdo, às vezes você quer seguir um bom conteúdo, né? Você quer acompanhar o Lourenço, quer me acompanhar, ok. Qual que seria um crivo que você poderia colocar aí, um critério pra você poder filtrar um pouco quem você vai seguir? Uma coisa que eu percebo muito nesses caras, olha, isso aqui, claro que não é 100% eficaz, essa dica que eu vou te dar, mas que vai te ajudar muito. Normalmente, esses caras que têm uma vida dupla, essa galera louca aí da bolha, eles têm uma dificuldade gigantesca de mostrar os bastidores. Sabe por quê? Porque ao mostrar os bastidores, corre o risco da máscara cair, às vezes, numa live com a família. Aqui a palavra, não tem espontaneidade nessa galera. É tudo meio marketing, o jeito é tudo muito roteirizado, entendeu? Sabe, é tudo programado. Então, cara, é um filtro que você pode ter. Claro, levando em consideração que isso não é 100% eficaz. Às vezes vai ter um cara que finge muito bem, sabe? Mas eu acho que é isso, a gente tem que tomar cuidado, cara, pra não ir pros extremos. Porque senão a gente vai tirar um mérito que as redes sociais têm, que elas trouxeram muitas coisas boas. O problema são as pessoas ruins usando a rede social. É isso, cara, essa é a minha opinião. É igual uma arma. A arma em si não mata ninguém. Cara, acho que é isso, né? Foi uma live muito boa. Obrigado, viu? Eu que agradeço pela participação. Lindos, Bola, lindos, vamos marcar mais lindos, vezes, fazer a próxima pra poder conhecer sua audiência lindos. também. A gente combinar um dia aí se você quiser. Então é isso, meus amigos. Com o fim da bolha católica, com a implosão da bolha católica, agora nós vemos nascer, nós vemos ser construída, estamos vendo germinar o nascimento da bolha anti-bolha católica. Então é isso aí, uma salva de palmas. Aqui temos os arautos da bolha anti-bolha católica, Carequinha de Cristo e Maneirinho de Cristo. Parabéns aí pros dois, que serão certamente os novos ídolos aí, os ídolos da bolha anti-bolha católica, né? E estaremos ligados aí para todas as palavras de sapiência, sabedoria, todas as palavras de vida que Carequinha de Cristo e que Maneirinho de Cristo promulgarem daqui para frente até o final de nossas vidas. Encerramos mais um episódio de O Cão de Cristo Show. Se você gostou deste conteúdo, sinto informar, mas você tem problemas.